Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Robinson Crusoe, tá? Vai ser a parte 5 da leitura desta grande obra aqui do autor Daniel Defoe, tá? A gente parou na página 206 do livro, no capítulo 14, chamado Um Sonho Realizado. Eu havia prometido a vocês no último vídeo que eu iria ler até a página 257 no capítulo 17 do livro. Eu havia falado também que o livro tem 320 páginas. E como eu estou fazendo essa média de leitura aí de 50 páginas, aliás, por vídeo, a gente já está quase finalizando, né? A verdade é essa, né? Mais 3 vídeos aí, mais ou menos, e a gente já finaliza esta grande obra. Bom, antes de começar o vídeo, pessoal, eu gostaria de dar um salve aí para alguns inscritos aí do canal, tá? Pessoas que andam comentando aí nos meus vídeos, né, curtindo, falando, me elogiando, me dando algumas sugestões. Eu acho isso muito importante, tá? Então vamos lá, né? Um salve para o Gabriel Correia, para Bia Cavalcante, o Anjo Arcanjo, né? O Anjo Arcanjo, um rapaz com quem eu estive conversando aí há pouco, né? Um rapaz que preza pelos valores, pela moral e tem um gosto muito grande pela filosofia e tudo, né? Gostei muito de conversar com ele. A Carolzinha, a Manu, a Paloma Souza, o André Seara, a Jaqueline Deise Oliveira, Pestana, a Andréa de Queiroz Meireles, a Aline Santos, Bruna Machado, né, o canal Monarca Esperado Encoberto, a Tânia Maria Ribeiro Viegas, a Vanessa Lúcia dos Santos e a minha amiga Lívia Teixeira. Tá? A Lívia foi uma das primeiras inscritas aqui do canal. Né? Muito obrigado a todos vocês que andam, né, me acompanhando aí. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade à leitura desta grande obra aqui. Tá? Capítulo 14. Um sonho realizado. Depois de colocar todas as coisas na praia e guardá-las, voltei para o bote e remei ao longo da costa para o antigo porto, onde o deixei. Fiz o melhor caminho para voltar à minha antiga moradia, onde encontrei tudo calmo e seguro. Comecei então a me refazer, vivendo da maneira antiga e cuidando dos assuntos da minha família. Por algum momento vivi bastante tranquilo, só que mais vigilante do que costumava ser. Ficava alerta com mais frequência e não saía muito. Se a qualquer momento eu quisesse me sentir mais em liberdade, era sempre indo para a parte leste da ilha, onde eu ficava muito à vontade, pois os selvagens nunca foram até lá, e onde eu podia ir sem ter tantas precauções e sem a carga de armas e munições que sempre carregava comigo se fosse para o outro lado. Vivi nessa condição mais uns 2 anos, mas a minha cabeça infeliz, que sempre me avisava que existia tornando o meu corpo miserável, esteve durante esses 2 anos preenchida com projetos e desejos como, se possível, ir embora dessa ilha. Às vezes eu fazia outras viagens ao naufrágio, embora minha razão me dissesse que lá não havia nada que valesse a pena a minha visita. Outras vezes eu perambulava por um ou outro caminho. Na verdade, acredito que se tivesse o barco que eu fugi de Sali, eu teria me aventurado no mar para ir a qualquer lugar para ir, não sei aonde. Eu tenho sido, em todas as minhas circunstâncias, um lembrete para aqueles que são tocados pela praga geral da humanidade, de onde flui, pelo que sei, metade de suas misérias, quero dizer, por não estarem satisfeitos com a posição onde Deus e a natureza os colocaram. Pois sem olhar para trás, a minha condição primitiva e o excelente aconselhamento de meu pai e a minha oposição, que era, como posso assim chamá-la, o meu pecado original, os meus erros subsequentes do mesmo tipo, não foram os meios da minha vinda a essa condição miserável? Porque essa providência, que com tanta felicidade me colocou no Brasil como um plantador, tivesse me abençoado com desejos confinados, eu poderia ter ficado contente por continuar gradualmente, e a essa altura, quero dizer, pelo tempo da minha estadia na ilha, poderia ser um dos plantadores mais importantes do Brasil, pois estou convencido de que pelas melhorias que fiz naquele pequeno tempo em que vivi lá, e o aumento que provavelmente faria se tivesse ficado, eu poderia ter uma riqueza de 100 mil moedores. E não teria feito esse negócio de deixar uma fortuna estabelecida, uma plantação bem abastecida, melhorando e aumentando em troca da sobrecarga de buscar negros na Guiné, quando o tempo e a paciência teriam aumentado tanto o meu capital em casa, que eu poderia tê-los comprado em minha própria porta daqueles cujo negócio era buscá-los. Embora talvez os escravos tivessem me custado um pouco mais, a diferença desse preço não seria de modo algum digna de ser economizada com um risco tão grande. Mas como esse geralmente é o destino das cabeças jovens, então a reflexão sobre essa loucura é muito comumente o exercício de mais anos ou do preço pago pela experiência que o tempo traz. Era o que acontecia comigo então, embora ainda assim tão profundamente o erro estivesse enraizado no meu temperamento que eu não conseguia me satisfazer na minha posição, pois estava continuamente me debruçando sobre os meios e a possibilidade de fugir desse lugar. E para que eu possa, com maior prazer para o leitor, prosseguir com a parte restante da minha história, talvez não seja impróprio dar alguma conta das minhas primeiras concepções sobre o assunto desse esquema tolo para minha fuga e como
sobre qual fundamento eu agiria. Então eu estava recolhido em meu castelo depois da minha última viagem ao naufrágio, com a minha fragata guardada e segura embaixo d'água, como de costume, e a minha condição restaurada ao que era. Eu tinha então de fato mais riquezas do que antes, mas não estava de modo algum mais rico, porque eu não tinha mais uso para isso do que os índios do Peru tiveram antes de os espanhóis chegarem lá. Numa noite da estação chuvosa de março, no 24º ano desde a primeira vez que coloquei o pé nessa ilha de solidão, eu estava deitado na minha cama, ou rede, acordado muito bem de saúde. Não sentia nenhuma dor e nem indisposição ou desconforto do corpo, nem desconforto da mente, mais que o comum, mas de modo algum fechava os olhos, isto é, nem para cochilar. Não, nem uma piscadela a noite toda por causa do que vem a seguir. É tão impossível quanto desnecessário desfiar a multidão incontável de pensamentos que girou através dessa grande via do cérebro, que é a memória, durante o tempo dessa noite. Recapitulei toda a história da minha vida em miniatura, ou em abreviação, se posso assim chamá-la, até a minha chegada nessa ilha, e também dessa parte da minha vida desde então. Nas minhas reflexões sobre o estado do meu caso desde que cheguei em terra, nessa ilha, eu comparava a feliz posição dos meus negócios nos primeiros anos da minha habitação aqui, com a vida de ansiedade, medo e cuidado em que vivia desde que avistei a impressão de uma pegada na areia. Não que eu não imaginasse que os selvagens nunca tivessem frequentado a ilha, nem que várias centenas deles jamais tivessem estado às vezes em terra lá. Mas, enquanto não tomei conhecimento disso, fui incapaz de ter qualquer apreensão a respeito. A minha satisfação era perfeita, embora o perigo fosse o mesmo, e eu estava tão feliz em não saber do perigo como se nunca tivesse sido realmente exposto a ele. Isso ofereceu aos meus pensamentos muitas reflexões bastante proveitosas, em particular essa. Quão infinitamente boa é a providência ao estabelecer em seu governo da humanidade limites assim tão estreitos à luz e ao conhecimento das coisas. E embora o homem aonde em meio a tantos milhares de perigos cuja visão se revelada a ele, distrairia sua mente, afundaria seus espíritos, ainda assim ele é mantido calmo e sereno por ter os eventos das coisas escondidos de seus olhos e por não saber nada dos perigos que o rodeiam. Depois que esses pensamentos me ocuparam por algum tempo, cheguei a refletir a sério sobre o perigo real que eu corri por tantos anos nessa mesma ilha, onde eu andava na maior segurança e com toda a tranquilidade possível, ainda que talvez não tivesse existido nada além da beira de uma colina, uma grande árvore ou a aproximação casual da noite entre mim e o pior tipo de extermínio, a saber, o de cair em mãos de canibais e selvagens que se apoderariam de mim com a mesma visão que eu teria de uma cabra ou tartaruga e sem pensar que me matar e me devorar seria um crime maior do que o meu de comer um pombo ou um maçarico. Eu injustamente me caluniaria se dissesse que não estava sinceramente grato ao meu grande preservador pela singular proteção a qual eu reconhecia com grande humanidade, que eram devidos todos esses livramentos desconhecidos e sem os quais eu deveria inevitavelmente ter caído em mãos impiedosas. Quando esses pensamentos se foram, a minha cabeça retomou por algum tempo a consideração sobre a natureza dessas criaturas miseráveis, quero dizer, os selvagens, e sobre como acontecia que nesse mundo, sabe, o governador de todas as coisas tivesse abandonado algumas de suas criaturas a tamanha desumanidade, ou melhor, a algo muito abaixo da própria brutalidade, a ponto de devorarem seus próprios semelhantes. Mas como isso, na época, só terminava em algumas especulações infrutíferas, ocorreu-me de perguntar em que parte do mundo esses desgraçados viviam, e quão longe ficava a costa de onde eles vinham. Por que eles se aventuravam tão longe de casa? Que tipo de barcos tinham? E por que eu não poderia me preparar e arranjar os meus negócios para que pudesse ser capaz de ir até lá, como eles vinham a mim? Nunca me preocupei muito em considerar o que faria mesmo quando estivesse lá, o que seria de mim se eu caísse nas mãos desses selvagens, como haveria de escapar deles se atentassem contra mim? Não, e também não me preocupei sobre como seria possível chegar à costa e não ser atacado por uns ou os outros deles, sem qualquer possibilidade de me livrar. E se eu não caísse nas mãos deles, o que faria para ter provisão ou para onde dobraria o meu rumo? Nenhum desses pensamentos, repito, surgiram tanto no meu caminho, pois a minha mente estava totalmente inclinada a respeito da noção da minha passagem para o continente em meu barco. Eu via a minha condição atual como a mais miserável que poderia possivelmente existir e que eu não seria capaz de encontrar nada que pudesse ser chamada de pior a não ser a morte. Se eu chegasse à costa do continente, talvez pudesse encontrar alívio, ou talvez pudesse seguir em frente, como na costa africana, até chegar a uma região habitada onde poderia encontrar algum alívio. E por sim, talvez pudesse encontrar algum navio cristão que me resgatasse. Se o pior acontecesse, eu poderia morrer, porque poria fim a todas essas misérias de uma só vez. Por favor, notem que tudo isso era o fruto de uma mente perturbada, de um temperamento impaciente, que se fez desesperado, por assim dizer, pela longa continuação de seus problemas e pelas decepções que tinha encontrado no naufrágio em que estava a bordo e onde estive tão perto de obter aquilo que eu tão sinceramente ansiava, alguém para falar, e de aprender dessa pessoa algum conhecimento do lugar onde estava e dos meios prováveis do meu livramento. Eu estava totalmente agitado por esses pensamentos,
toda a calma do meu espírito, na minha resignação à providência e na entrega da questão às disposições dos céus, parecia estar suspensa. Era como se eu não tivesse nenhum poder para desviar os meus pensamentos de qualquer coisa que não fosse o projeto da viagem ao continente, que vinha sobre mim com tanta força e tal impetuosidade de desejo que era impossível de resistir. Depois de isso ter agitado os meus pensamentos por 2 horas ou mais, com tal violência que colocou meu próprio sangue em efervescência e o meu pulso bateu como se eu estivesse com febre, apenas com fervor extraordinário na minha mente sobre isso, a natureza, como se eu tivesse ficado cansado e exausto com os meus muitos pensamentos a respeito, me jogou em sono profundo. Alguém poderia pensar que eu teria sonhado com essas coisas, mas não, nem com nada relacionado a isso. Eu, no entanto, sonhei que quando eu saía de manhã, como de costume do castelo, vi na costa 2 canoas e 11 selvagens chegando em terra, trazendo consigo outro selvagem a quem matariam para poderem comê-lo. Então, de repente, o selvagem que eles estavam para matar escapou e correu para salvar a vida. Em meu sono, achei que ele saiu correndo em direção ao meu pequeno bosque espesso, antes da fortificação para se esconder, e que quando o vi sozinho, percebendo que os outros não o procuravam naquele local, eu me mostrei a ele. Sorri para ele, o que o encorajou a se ajoelhar diante de mim, parecendo orar para que eu o ajudasse. Com isso, mostrei-lhe a minha escada e fiz com que ele subisse. Levei-o para minha caverna e ele se tornou meu servo. E que, assim que consegui esse homem, eu disse a mim mesmo: agora eu certamente me arrisco a ir ao continente, pois esse companheiro vai me servir como piloto, vai me dizer o que fazer e para onde ir em busca de provisões, para onde não ir, com medo de ser devorado, e em quais lugares me aventurar, e o que evitar, fecha aspas. Acordei com esse pensamento e estava sob tais impressões inexprimíveis de alegria, com a perspectiva da minha fuga no sonho, que as decepções que senti ao voltar a mim mesmo e de achar que não era mais do que um sonho, foram igualmente extravagantes no outro sentido, e me jogaram em um desânimo de espírito muito grande. Com isso, no entanto, cheguei a essa conclusão, de que a única maneira de fazer uma tentativa de fuga seria me esforçar para tomar posse de um selvagem, que, se possível, deveria ser um prisioneiro condenado a ser comido e levado à ilha para ser morto. Mas esses pensamentos ainda esbarravam em uma dificuldade, de que seria impossível fazer isso sem atacar uma caravana inteira deles, matando a todos. E isso não seria apenas uma tentativa muito desesperada que poderia abortar, pois, por outro lado, eu tinha muitos escrúpulos da legalidade disso para comigo mesmo. O meu coração tremia com os pensamentos de derramar tanto sangue, embora fosse para minha libertação. Não preciso repetir os argumentos que me ocorreram contra isso, sendo eles os já mencionados. Mas embora eu tivesse outras razões para oferecer agora a saber que aqueles homens eram inimigos da minha vida e me devorariam se pudessem, que era autopreservação no mais alto grau para me livrar dessa morte em vida, que eu estava agindo em minha própria defesa, como se eles estivessem realmente me assaltando a coisas do tipo. Eu digo que esses eram argumentos a favor da ação, mas o pensamento de derramar sangue humano pela minha libertação era muito terrível para mim, e eu não consegui de modo algum me reconciliar comigo mesmo por um bom tempo. No entanto, finalmente, depois de muitas disputas secretas dentro de mim, e depois de grandes perplexidades sobre isso, porque todos esses argumentos de um jeito ou de outro lutaram em minha cabeça por um longo tempo, o ansioso desejo de libertação prevaleceu sobre o resto, e eu decidi que, se possível, colocaria um desses selvagens em minhas mãos, custasse o que custasse. A minha próxima atitude foi imaginar como fazer isso, o que de fato seria muito difícil de resolver. Mas, como não havia nenhum meio provável para escolher isso, então decidi colocar-me de vigia para vê-los quando chegassem à costa e deixar o resto para a eventualidade, tomando as medidas quando a oportunidade se apresentasse, deixando acontecer o que tivesse que acontecer. Com essas resoluções em meus pensamentos, passei a me colocar à espreita sempre que possível e com tanta frequência que ficava muito cansado porque levei mais de 1 ano e meio esperando. E porque em grande parte desse tempo saía para o extremo oeste e para o canto sudoeste da ilha quase todos os dias, procurando canoas, mas nenhuma apareceu. Isso era muito desanimador e começou a me incomodar muito, embora eu não possa dizer que nesse caso, como tinha acontecido algum tempo antes, tivesse desgastado o meu desejo de executar o plano. Mas quanto mais tempo parecia demorar, mais ansioso eu ficava. Em suma, eu já não estava sendo tão cuidadoso como no início para evitar a visão desses selvagens e evitar ser visto por eles, de tanto que então estava ansioso para atacá-los. Além disso, eu me imaginava capaz de administrar não 1, mas 2 ou 3 selvagens, se os tivesse, para torná-los inteiramente meus escravos, para fazer o que quer que eu lhes ordenasse e para impedir que fossem capazes de me fazerem mal a qualquer instante. Foi um grande momento eu ter me agradado com essa ideia, mas ainda assim nada aconteceu. Todas as minhas fantasias e os meus esquemas deram em nada, pois nenhum selvagem chegou perto de mim por muito tempo. Cerca de 1 ano e meio depois de ter concebido essas noções, e que após longa meditação eu tinha, por assim dizer, concluído que todas elas dariam em nada, por falta de ocasião de colocá-las em execução, fiquei surpreso certa manhã ao ver nada menos do que 5 canoas todas juntas em terra do meu lado na ilha. Os selvagens a quem elas pertenciam haviam desembarcado e estavam todos fora do alcance da minha vista. O número de canoas quebrava todas as minhas medições, pois ao ver tantas e lembrando que sempre vinham 4 ou 6 deles, às vezes mais, num barco, eu não sabia dizer o que pensava sobre isso, nem quais medidas tomaria para atacar 20 ou 30 homens sozinho.
Então fiquei imóvel no meu castelo, perplexo e desconfortável. No entanto, eu me coloquei na mesma posição para rechaçar um ataque como tinha me preparado anteriormente. Estava pronto para a ação se qualquer coisa se apresentasse. Depois de esperar um bom tempo e ter escutado se eles faziam algum barulho, por fim, estando muito impaciente, coloquei as minhas armas ao pé da escada e subi até o topo da colina pelos meus 2 andares, como de costume. Fiquei em pé, mas de modo que a minha cabeça não aparecesse acima da colina para que eles não pudessem me perceber de nenhuma maneira. Ali observei, com a ajuda da minha luneta, que eles não eram menos de 30 em número, que tinham uma fogueira acesa e que preparavam a refeição. Como ou que eles cozinhariam, eu não sabia, mas todos dançavam com não sei quantos gestos estranhos e caretas medonhas de seu próprio jeito em volta do fogo. Enquanto olhava para eles, percebi com a minha luneta 2 miseráveis desgraçados que foram arrastados dos barcos onde, ao que parece, haviam sido deixados em reserva e estavam assim sendo levados para o abate. Percebi que um deles imediatamente caiu após ser derrubado, suponho, por um porrete ou uma espada de madeira, conforme o costume deles. 2 ou 3 outros passaram a trabalhar imediatamente, decepando-o para a culinária, enquanto a outra vítima foi deixada sozinha até que chegasse sua vez. Nesse exato momento, esse pobre coitado, vendo-se um pouco solto e à vontade, com a natureza inspirando-lhe esperanças de vida, fugiu deles e correu com incrível rapidez ao longo das areias e diretamente na minha direção, ou melhor, para aquela parte da costa onde ficava a minha habitação. Fiquei terrivelmente assustado, devo reconhecer, quando percebi que ele corria pelo meu caminho, e especialmente quando, como havia imaginado, eu o vi perseguido por toda a tropa. Então passei a acreditar que parte do meu sonho estivesse começando a acontecer, e que ele certamente se abrigaria no meu bosque. Mas eu não poderia depender de modo algum do meu sonho para o desfecho disso, a saber que os outros selvagens não o perseguiriam e não o encontrariam lá. Assim mantive a minha posição e o meu espírito começou a se recuperar quando descobri que não estavam mais do que 3 homens a segui-lo. Fiquei ainda mais encorajado quando descobri que eles os ultrapassava excessivamente na corrida e ganhava terreno sobre eles, de modo que, se pudesse resistir por meia hora, eu entrevia facilmente que ele se afastaria bastante de todos. Entre eles e meu castelo havia o riacho, como mencionei com frequência na primeira parte da minha história, onde desembarquei as minhas cargas do navio, e assim eu vi claramente que ele deveria necessariamente nadar ou o pobre coitado seria apanhado ali. Mas quando o selvagem que escapou veio para cá, ele não fez nada disso. Embora a maré subisse, ele apenas mergulhou, nadou cerca de 30 braçadas aproximadamente, saiu na outra margem e correu com excessiva força e rapidez. Quando os 3 perseguidores chegaram ao riacho, descobri que 2 deles sabiam nadar, mas o terceiro não, pois ficou em pé do outro lado olhando para os outros, mas sem ir mais longe. Logo depois ele recuou tranquilamente, o que pelo que aconteceu foi mesmo muito bom para ele. Observei que os 2 que nadavam eram mais do que 2 vezes mais fortes nadando no riacho do que o companheiro que fugia deles. Então ocorreu calorosamente aos meus pensamentos, e de fato, de maneira irresistível, que essa era a hora de conseguir um servo para mim, talvez até um companheiro ou assistente, e que eu havia sido chamado pela providência para salvar a vida dessa pobre criatura. Imediatamente desci as escadas com toda a presteza possível, peguei as minhas 2 armas, pois ambas estavam no pé das escadas, como mencionei, levantei-as de novo com a mesma pressa para o topo da colina e atravessei para o mar. Pegando um atalho bem curto para descer a colina, coloquei-me no caminho entre os perseguidores e o perseguido, apelando em voz alta para que ele fugisse. Este, olhando de volta, a princípio ficou talvez tão amedrontado comigo quanto com eles, mas acenei para ele voltar. Nesse meio tempo avancei lentamente para os 2 que o seguiam. Depois, correndo com tudo para cima do primeiro, derrubei-o com uma coronhada da minha arma. Relutei em abrir fogo porque não queria que os outros ouvissem o tiro, embora aquela distância não fosse fácil ouvi-lo, e também estando a fumaça fora do alcance da vista, eles não saberiam de onde isso teria partido. Tendo abatido esse compasso, o outro perseguidor parou como se estivesse assustado. Avancei em direção a ele, mas quando cheguei mais perto percebi realmente que ele tinha arco e flecha e estava se preparando para atirar em mim. Então fui obrigado a atirar nele de imediato, o que fiz, matando-o no primeiro tiro. O pobre selvagem que fugia parou, embora tivesse visto ambos os inimigos caídos e mortos, como ele imaginou. Ainda assim, estava tão assustado com o fogo e o barulho da minha arma que ficou parado sem ir para frente nem para trás, apesar de parecer ainda muito mais inclinado a fugir do que a se aproximar. Eu o chamei novamente, fazendo sinais para que viesse para a frente, o que ele entendeu facilmente. Ele andou um pouco, então parou de novo, depois um pouco mais e parou de novo. Assim pude perceber que ele estava tremendo como se tivesse sido feito prisioneiro e como se tivesse prestes a ser morto, como seus 2 inimigos. Acenei para ele outra vez para que viesse a mim, dando-lhe todos os sinais de encorajamento que pude imaginar. Ele foi se aproximando cada vez mais, ajoelhando-se a cada 10 ou 12 passos, em sinal de reconhecimento por salvar-lhe a vida. Sorri, olhando agradavelmente para ele, e acenei para ele vir ainda mais perto. Por fim, ele chegou perto de mim, então ajoelhou-se mais uma vez e beijou o chão. Deitou a cabeça no chão, segurou meu pé e o colocou sobre sua cabeça. Isso, ao que parece, era um sinal de juramento de que ele seria meu escravo para sempre. Levantei-o e o afaguei, encorajando-o tanto quanto pude,
Mas havia muito trabalho para fazer ainda, pois percebi que o selvagem que eu tinha derrubado não estava morto, mas atordoado com o golpe começou a voltar a si. Então apontei para ele e mostrei ao meu selvagem que ele não estava morto. Com isso ele falou algumas palavras para mim, e embora eu não pudesse entendê-las, ainda assim achei agradáveis de ouvir, já que eram os primeiros sons de uma voz humana que eu escutava, com exceção da minha, em mais de 25 anos. Mas não havia tempo para reflexões desse tipo. Então o selvagem derrubado recuperou-se a ponto de sentar-se no chão. Percebi que o meu selvagem começou a sentir medo, mas quando vi isso, apontei a minha outra arma para um homem como se fosse atirar nele. O meu selvagem, pois era assim que eu o chamava então, fez um movimento para eu lhe emprestar a minha espada, que pendia nua no cinto ao meu lado. O que eu fiz? Ele imediatamente pegou-a, correu para o seu inimigo e num único golpe decepou-lhe a cabeça com tanta habilidade que nenhum carrasco na Alemanha poderia ter feito isso melhor ou mais rápido. O que eu achei muito estranho para quem, como eu, tinha razões para acreditar, nunca tinha visto uma espada antes em sua vida, exceto suas próprias espadas de madeira. No entanto, parece que, como fiquei sabendo depois, eles fazem suas espadas de madeira afiada, bem pesadas, mas a madeira é tão dura que eles até cortavam cabeças e braços com elas, e isso de um só golpe também. Depois de ter feito isso, ele veio sorrindo para mim em sinal de triunfo e me trouxe a espada de novo e com uma abundância de gestos que eu não entendia, abaixou-se colocando a cabeça do selvagem que havia matado bem diante de mim. Ô, barulhado, hein? Mas o que mais me intrigava era saber como eu o matei. Eu matei o outro índio de tão longe. Então, apontando para ele, fez sinais para que eu o deixasse ir até lá. Autorizei-o a ir da melhor maneira que pude. Quando chegou a ele, ficou muito espantado. Olhou, virou o primeiro de um lado, depois do outro e examinou o ferimento. A bala, pelo visto, havia acertado no peito, onde fez um buraco, mas sem grande quantidade de sangue, pois havia sangrado interiormente, porque o indígena estava completamente morto. Então ele pegou o arco e as flechas e voltou. Eu me virei para ir embora, acenando para que ele me seguisse, fazendo sinais, avisando-lhe que outros índios mais poderiam vir atrás desses. Com isso, ele fez sinais para mim de que deveria enterrá-los na areia para que não pudesse ser visto pelos outros se eles viessem. Então fiz sinais novamente para que ele fizesse isso. Ele passou ao trabalho e, no instante, cavou com as mãos um buraco na areia suficientemente grande para enterrar o primeiro. Então arrastou-o para dentro e o cobriu em seguida, e em seguida fez o mesmo com o outro também. Acredito que ele enterrou os dois em um quarto de hora. Então, chamando-o para irmos embora, eu o levei não para o castelo, mas para a caverna na parte mais distante da ilha. Assim não deixei acontecer a parte do meu sonho em que ele buscaria abrigo no meu bosque. Na caverna dei a ele pão e um monte de passas para comer e um gole de água, pois achei que ele estava realmente em grande necessidade por causa da correria. Depois de ele se refrescar, fiz sinais para que ele se deitasse para dormir, mostrando-lhe um local onde havia colocado uma grande quantidade de palha de arroz e um cobertor por cima, que às vezes eu costumava usar como leito. Então a pobre criatura deitou-se para dormir. Ele era um rapaz esbelto e bonito, perfeitamente bem constituído, com membros fortes, não muito grandes, alto e bem apessoado, com cerca de 26 anos de idade, pelo que imaginei. Tinha uma boa aparência e não um aspecto feroz e ranzinza, aparentando ter um traço muito viril no rosto. Mas ainda assim, ele também tinha toda a doçura e suavidade de um europeu em seu semblante, especialmente quando sorria. Seu cabelo era comprido e preto, não enrolado como lã. A testa era bem alta e grande, e ele tinha grande vivacidade e nitidez cintilante nos olhos. A cor de sua pele não era negra, mas bastante castanha, nem um pouco feia, amarelada e morena, como os brasileiros, os nativos da Virgínia e outros indígenas da América, mas de um tipo brilhante, de uma cor untuosa, que possuía em si algo muito agradável, embora não muito fácil de descrever. Seu rosto era redondo e gordo, com o nariz pequeno, não liso, como o dos negros, e a boca muito bonita, com lábios e dentes finos, bem definidos e brancos como o marfim. Depois de cochilar, em vez de dormir, por cerca de meia hora ele acordou novamente e saiu da caverna para me encontrar, pois eu estava ordenhando as cabras que mantinha no cercado próximo. A história está ficando mais animada, hein? Ao me ver, ele foi correndo para mim, atirando-se novamente no chão, com todos os sinais possíveis de uma humilde disposição de agradecimento, fazendo uma série de muitos gestos antiquados para demonstrar isso. Por fim, ele deitou a cabeça direto no chão, perto do meu pé, e colocou o meu outro pé em cima de sua cabeça, como havia feito antes. Em seguida, fez para mim todos os gestos de sujeição, servidão e submissão imagináveis, para me deixar saber que me serviria por tanto tempo enquanto vivesse. Entendi muitas dessas coisas e fiz com que tomasse conhecimento de que eu estava muito satisfeito com ele, perdão. Em pouco tempo comecei a falar com ele e a ensiná-lo a falar comigo. Primeiro deixei que soubesse que seu nome seria Sexta-feira, que foi o dia da semana em que lhe salvei a vida. Eu o chamei assim para lembrar a data. Acho que em inglês é Friday, né? Também ensinei-o a dizer mestre e fiz com que ele compreendesse que esse seria o meu nome. Depois ensinei-o ainda a dizer sim e não e a saber o significado dessas palavras. Dei a ele um pouco de leite num pote de barro e deixei que me visse beber e mergulhar o meu pão no leite diante dele. E também dei a ele um bolo para que fizesse o mesmo, com que ele obedeceu rapidamente, fazendo sinais de que aquilo era muito bom.
Permaneci com ele a noite inteira. Mas assim que o dia chegou, acenei para ele vir comigo e deixei-o saber que lhe daria algumas roupas, com que ele me pareceu muito feliz, porque estava completamente nu. Olha, não sabia. Quando passamos pelo lugar onde havia enterrado os dois homens, ele apontou exatamente para o local e me mostrou as marcas que tinha feito para encontrá-los novamente, fazendo sinais para mim de que devíamos cavar de novo e comê-los. Com isso eu fiquei muito bravo e expressei a minha aversão a isso, fazendo como se fosse vomitar só de ter esses pensamentos. Acenei com a mão para irmos embora, o que ele fez imediatamente com grande submissão. Então levei-o até o topo da colina para ver se os inimigos tinham partido. Puxando a minha luneta, olhei e vi claramente o lugar onde estiveram, mas nenhuma presença deles, nem de suas canoas. De modo que ficou claro que eles se foram deixando seus dois camaradas para trás, sem realizar nenhuma busca por eles. Mas eu não fiquei satisfeito com essa descoberta. Então, tendo mais coragem, consequentemente mais curiosidade, levei o meu companheiro sexta-feira comigo, colocando-lhe a espada na mão, e o arco e flechas às costas, pois achava que ele poderia usar isso muito habilmente. Fiz com que ele levasse uma arma para mim, e eu duas comigo. Marchamos para o lugar onde essas criaturas tinham permanecido, pois então eu me preocupava em obter mais informações sobre eles. Quando cheguei ao local, o meu sangue correu gelado nas veias e o meu coração afundou dentro de mim com o horror do espetáculo. Na verdade, era uma visão terrível, pelo menos para mim, embora sexta-feira eu não sentisse nada disso. O lugar estava coberto de ossos humanos, o chão tingido de sangue e grandes pedaços de carne deixados aqui e acolá, meio comidos, mutilados e chamuscados. Em suma, todos os sinais do festim triunfal que eles andaram fazendo ali, depois de uma vitória sobre seus inimigos. Vi 3 crânios, 5 mãos, os ossos de 3 ou 4 pernas e pés e de outras partes dos corpos em abundância. Sexta-feira, por seus sinais, me fez entender que eles trouxeram mais 4 prisioneiros para festejar, que 3 deles foram comidos, que ele, apontando para si mesmo, seria o 4º, que houve uma grande batalha entre eles e o rei vizinho, de cujos súditos parece ele tinha sido um, e que eles tinham feito um grande número de prisioneiros, todos os quais foram transportados para vários lugares por aqueles que os tinham tomado na luta, a fim de se deleitarem deles, como foi feito ali por aqueles miseráveis com os cativos que haviam trazido ali. Ordenei a sexta-feira que reunisse todos os crânios, os ossos, a carne e tudo o que restou, ajuntando-os como um monte, fazendo uma grande fogueira em cima para queimar e reduzir tudo aquilo a cinzas. Percebi que sexta-feira ainda estava com o estômago ansioso por um pouco de carne, pois continuava sendo canibal por natureza, mas demonstrei tamanha aversão a esses pensamentos e a menor manifestação disso que ele não ousou insistir, porque eu fiz entender por alguns gestos significativos que o mataria se ele tentasse isso. Quando ele terminou sua tarefa, voltamos para o nosso castelo, e ali passei a trabalhar para o meu servo sexta-feira. Antes de tudo, dei a ele ceroulas de linho que achei no baú do pobre artilheiro que mencionei, encontrado no naufrágio, e que com uma pequena alteração se ajustou muito bem. Depois fiz para ele uma jaqueta de couro de cabra tão boa quanto a minha habilidade permitia, porque então havia me tornado um alfaiate razoavelmente bom, e dei a ele um boné que fiz de pele de lebre muito conveniente, suficientemente elegante, e assim ele estava por enquanto razoavelmente bem arrumado e ficou muitíssimo satisfeito em se ver quase tão bem vestido quanto seu mestre. É verdade que no início ele se mostrava desajeitado nessas roupas, porque usar ceroulas era muito estranho para ele. Além disso, as mangas da jaqueta ou colete incomodavam nos ombros e no interior dos braços, então alarguei um pouco onde ele reclamava que estava machucando e finalmente se acostumou muito bem a usar as roupas. No dia seguinte, depois que cheguei ao meu casebre com ele, comecei a considerar onde deveria alojá-lo de modo que pudesse ficar bom para ele e ainda ser perfeitamente conveniente para mim. Assim fiz uma pequena tenda para ele no lugar vago entre as minhas 2 fortificações no interior da última e fora da primeira. Como ali existia uma passagem ou entrada para a minha caverna, fiz um batente formal emoldurado, onde eu montei uma porta de tábuas um pouco para dentro da entrada. Como a porta abria para o lado interno, à noite eu a barrava, levando para dentro também as minhas escadas, de modo que sexta-feira não poderia vir a mim no interior mais recôndito do meu muro, sem fazer tanto barulho para ultrapassá-lo, que acabaria por me despertar. Porque então meu primeiro muro tinha sobre ele um telhado completo de longas varas, cobrindo toda a minha tenda, apoiadas na lateral da colina, e que foram novamente cruzadas com varas menores em vez de ripas e em seguida cobertas em grande espessura com palha de arroz, que era forte como um junco. E no buraco ou lugar deixado para entrar ou sair pela escada, eu coloquei uma espécie de alçapão que, se fosse forçado do lado de fora, não se abrira de modo algum, mas cairia fazendo um grande barulho. Quanto às armas, eu as levava todas para o meu lado, todas as noites. Mas eu não precisava de nenhuma dessas precauções, porque jamais um homem teve um servo tão fiel, amoroso e sincero como sexta-feira era para mim. Sem paixões, mau humor ou desejos, perfeitamente agradecido e engajado. Suas próprias afeições estavam ligadas a mim,
como a de um filho ao pai. E eu diria que ele sacrificaria sua vida para salvar a mim em qualquer ocasião que fosse. Os muitos testemunhos que ele me deu disso excluíam qualquer dúvida, e ele logo me convenceu de que eu não precisava usar de precauções para minha segurança por sua causa. Isso frequentemente me dava a ocasião de observar, e com admiração, que, embora tenha agradado a Deus em sua providência e no governo das obras de suas mãos, tirar de tão grande parcela do mundo de suas criaturas os melhores usos para os quais as suas faculdades e os poderes de suas almas são adaptados, e que ainda que ele lhes tenha concedido os mesmos poderes, a mesma razão, as mesmas afeições, os mesmos sentimentos de bondade e obrigação, as mesmas paixões e ressentimentos de erros, o mesmo sentido de gratidão, sinceridade, fidelidade, todas as capacidades de fazer e receber o bem que ele nos deu, de modo que quando ele se agrada de oferecer-lhes ocasiões de exercê-las, elas estão prontas, ou melhor, estão mais prontas para aplicá-los aos usos corretos para os quais lhes foram concedidos tanto quanto a nós. Isso às vezes me deixava muito melancólico ao refletir como nas várias ocasiões apresentadas fazemos um uso tão medíocre de todas essas coisas, apesar de termos esses poderes iluminados pela grande lamparina da instrução, o Espírito de Deus, e pelo conhecimento de sua palavra adicionada à nossa compreensão, e porque agradava a Deus esconder o mesmo conhecimento salvador de tantos milhões de almas, que se eu pudesse julgar por esse pobre selvagem, fariam um uso muito melhor do que nós fazíamos. A partir daí, eu às vezes era levado longe demais, a ponto de invadir a soberania da providência e, por assim dizer, acusar a justiça de uma disposição tão arbitrária das coisas, como esconder essa visão de alguns e revelá-la a outros, e ainda esperar no dever semelhante de ambos. Mas logo calava e repreendia os meus pensamentos, com a conclusão de que, primeiro, não sabíamos por qual luz e lei esses devem ser condenados, mas que Deus era necessariamente, pela natureza de seu ser, infinitamente santo e justo. Então isso não poderia acontecer, a menos que se essas criaturas fossem todas sentenciadas pela ausência dele. Seria por causa de pecarem contra aquela luz, que, como diz as Escrituras, era lei para eles mesmos, e por regras tais que suas consciências reconheceriam como sendo justas, embora o fundamento não tenha sido revelado a nós. E em segundo lugar, porque ainda somos todos nós como o barro nas mãos do oleiro, e nenhum vaso poderia lhe dizer: por que me formaste assim? Mas, para voltar ao meu novo companheiro, eu estava feliz demais com ele, e ensinar-lhe tudo o que era adequado para torná-lo útil, prático e prestativo tornou-se o meu negócio, especialmente quanto a fazê-lo falar e a me compreender quando eu falava. Ele era o aluno mais apto que poderia existir, e particularmente ficava tão feliz, tão constantemente diligente e tão satisfeito quanto podia me entender ou se fazer entender. Que para mim era muito agradável falar com ele. Então a minha vida começou a se tornar tão boa que comecei a dizer para mim mesmo que se eu pudesse estar salvo de mais selvagens, eu não me importaria se jamais me afastasse do lugar onde vivia. Capítulo 15. A educação de sexta-feira. Depois de 2 ou 3 dias de volta ao meu castelo, a fim de tirar sexta-feira de sua horrenda maneira de se alimentar e do prazer do estômago de um canibal, achei que devia deixá-lo provar outra carne. Assim levei-o comigo certa manhã para a floresta. Na verdade, eu fui com a intenção de matar um cabrito do meu próprio rebanho e levá-lo para preparar-o em casa. Mas no caminho vi uma cabra deitada na sombra, com 2 cabritos jovens sentados ao lado dela. Parei, aliás, sexta-feira, dizendo: espere, fique parado, e fiz sinais para ele não se mexer. Imediatamente mirei a minha arma, atirei e matei um dos cabritos. O pobre coitado, que de fato tinha me visto matar o selvagem, seu inimigo à distância, mas não sabia e nem poderia imaginar como se fazia isso, ficou sensivelmente surpreso. Tremia, sacudia, parecia tão espantado que pensei que desmaiaria. Ele não viu o cabrito no qual atirei, nem percebeu que eu o tinha matado, mas rasgou a jaqueta para sentir se não estava ferido. E como acredito atualmente, achou que eu estava decidido a matá-lo, pois ele veio e se ajoelhou diante de mim, abraçando meus joelhos e dizendo muitas coisas que eu não entendia, mas poderia facilmente perceber que o significado era rogar para eu não matá-lo. Logo encontrei uma maneira de convencê-lo de que não faria mal a ele. Pegando-o pela mão, ri dele e apontei para o cabrito que tinha matado e acenei para ele correr e buscá-lo, o que ele fez. Enquanto ele pensava e olhava para compreender como a criatura foi morta, carreguei a minha arma novamente. Nesse momento vi uma grande ave, como um falcão pousado numa árvore ao alcance do tiro. Então, para deixar sexta-feira entendendo um pouco o que eu faria, chamei-o de novo, apontei para a ave, que era na verdade um papagaio, embora eu achasse que fosse um falcão, repito, apontei para o papagaio, para minha arma e para o chão embaixo do papagaio para deixá-lo ver que iria fazê-lo cair. Fiz com que ele entendesse que atiraria e mataria aquele pássaro. Assim disparei e mandei-o olhar. Ele imediatamente viu o papagaio cair e ficou muito assustado novamente, apesar de tudo o que eu lhe dissera. Achei que ele ficou ainda mais surpreso porque não me viu colocar nada na arma e pensou que haveria algum maravilhoso fundo de morte e destruição naquela coisa capaz de matar homens, feras, pássaros ou qualquer coisa perto ou longe. O espanto criado nele foi tal que ele não conseguiu se recuperar por longo tempo. Acredito que se eu tivesse deixado, ele passaria a adorar a mim e a minha arma.
Quanto à arma em si, ele não tocaria nela por vários dias depois disso, mas quando estava sozinho falava e conversava com ela, como se a arma o entendesse, para, como eu soube depois, rogar a ela que eu não o matasse. Isso aqui tá me lembrando aquela história, né? As Minas do Rei Salomão. Bem, depois que o espanto dele passou um pouco, indiquei que corresse para pegar o pássaro que eu tinha abatido. Foi o que ele fez, mas demorou algum tempo, pois o papagaio, que não estava completamente morto, tinha se afastado a uma boa distância do lugar onde caiu. No entanto, ele o encontrou, o pegou e trouxe-o para mim. Eu, como tinha percebido a ignorância dele sobre a arma antes, aproveitei essa vantagem para carregá-lo novamente, sem deixar que ele me visse fazer isso, para que pudesse estar pronto para qualquer outro alvo que se apresentasse. Mas nada mais ocorreu naquela hora. Então levei o cabrito para casa e na mesma tarde esfolei-o e cortei-o do melhor jeito que pude e, tendo um pote adequado para esse propósito, fervi e cozinhei um pouco da carne, fazendo um bom caldo. Depois que comecei a comer, dei um pouco para o meu servo, que ficou muito feliz e gostou muito. Mas o mais estranho para ele foi me ver comer com sal. Ele fez um sinal para mim de que o sal não era bom para comer e colocou um pouco em sua própria boca, parecendo enjoado. Em seguida cuspiu, babou e lavou a boca com água fresca. Por outro lado, eu coloquei um pouco de carne sem sal na minha boca. Fingi, cuspi e engasgar por falta de sal, tanto quanto ele fez com o sal. Mas ele não se convenceu e nunca se importou de colocar sal na carne ou no caldo, pelo menos não por um bom tempo, e mesmo depois apenas muito pouco. Depois de assim alimentá-lo com carne cozida e caldo, decidi deleitá-lo no dia seguinte assando um pedaço do cabrito. Fiz isso pendurando o animal com uma corda acima do fogo, como tinha visto muitas pessoas fazerem na Inglaterra, erguendo 2 estacas, uma de cada lado da fogueira e outra cruzada no topo e amarrando a corda nessa vareta, deixando a carne virar continuamente. Sexta-feira ficou muito admirado, e quando experimentou a carne, demonstrou de tantas maneiras que queria me dizer o quanto gostou disso, que eu não pude deixar de entendê-lo. E por fim ele me disse, do jeito que podia, que jamais comeria carne de homem outra vez, com o que eu fiquei muito feliz de ouvir. No dia seguinte coloquei-o para trabalhar batendo e peneirando um pouco de cereal da maneira como eu costumava fazer. Como já mencionei, logo ele aprendeu a fazer isso tão bem quanto eu, especialmente depois que percebeu que o sentido disso era para fazer pão. Depois também deixei que ele me visse fazer e assar o meu pão, e em pouco tempo, sexta-feira, se tornou capaz de fazer todo o trabalho para mim, tão bem quanto eu o fazia sozinho. Comecei então a considerar que, tendo 2 bocas para alimentar em vez de uma, eu deveria providenciar mais terreno para minha colheita e plantar maior quantidade de cereais do que costumava fazer. Então demarquei um pedaço de terra maior e comecei a cercá-la, da mesma maneira que antes, no que sexta-feira trabalhou não só muito duro e de muito bom grado, mas muito alegremente. E eu disse a ele para o que seria, ou seja, que era para o cereal, para fazer mais pão, porque ele então estava comigo e que eu poderia ter o suficiente para ele e para mim também. Ele pareceu muito sensível nessa parte e me deixou saber que achava que eu tinha muito mais trabalho sobre mim por conta dele do que tinha para comigo e que ele trabalharia muito mais duro para mim se eu lhe dissesse o que fazer. Esse foi o ano mais agradável de toda a vida que levei nesse lugar. Sexta-feira começou a falar muito bem e a entender os nomes de quase tudo que eu tive a oportunidade de nomear e de todos os lugares que eu tive que enviá-lo. Ele falava muito comigo, de modo que, em suma, comecei então a ter, novamente, algum uso para a minha língua, o que de fato tive bem pouca ocasião de fazer antes. Além do prazer de conversar com ele, eu senti uma satisfação singular pelo próprio sujeito. Sua honestidade simples, não fingida, sempre se mostrava a mim cada dia mais e mais. Comecei realmente a amar a criatura, e do seu lado acredito que ele me amava mais do que tinha sido possível para ele amar alguma coisa antes. Certa vez tive a ideia de tentar saber se ele teria alguma inclinação para voltar ao seu próprio país. E tendo-lhe ensinado o inglês tão bem que ele poderia me responder a quase qualquer questão, perguntei se a nação a que ele pertencia nunca vencia uma batalha. Ao que ele sorriu e disse, sim, nós sempre lutar melhor. Isto é, ele quis dizer que eles sempre eram sempre os melhores na luta. E assim começamos o seguinte diálogo. Mestre falando, né? Você sempre luta o melhor. Como então você foi feito prisioneiro sexta-feira? E aí o sexta-feira responde, meu nação bater muito por tudo isso. Mestre, bateu? Como assim? Se a sua nação bateu neles, como você foi levado? Sexta-feira, eles muito mais que meu nação, no lugar onde eu fui. Eles pegar 1, 2 ou 3 e eu, meu nação derrotar eles no lugar longe, onde eu não fui. Ali meu nação pegar 2, muitos mil. Mestre, mas por que o seu lado não o recuperou das mãos dos seus inimigos então? Sexta-feira, eles pegar 1, 2, 3 e eu e mandar ir canoa. Meu nação não ter canoa nesse tempo. Mestre, bem sexta-feira, e o que vocês da sua nação fazem com os homens que pegam? Levam embora e os comem, como esses fizeram? Sexta-feira, sim, meu nação também comer homens, comer tudo. Mestre, para onde eles os levam? Sexta-feira, vai para outro lugar, onde eles pensar. Mestre, eles vêm para cá? Sexta-feira, sim, eles ir para cá, e outro lugar também. Mestre, você já esteve aqui com eles? Sexta-feira, sim, esteve aqui. E apontou para o lado noroeste da ilha, que ao que parece era o lado deles. Com isso entendi que o meu servo, sexta-feira,
esteve antes entre os selvagens que costumavam vir em terra firme na parte mais distante da ilha, nas mesmas ocasiões, para devorar carne humana, como aquela para a qual ele foi trazido. Algum tempo depois, quando eu tive coragem de levá-lo a esse lado, sendo o mesmo que mencionei anteriormente, ele realmente conhecia o lugar e me disse que veio uma vez, quando comeram 20 homens, 2 mulheres e uma criança. Ele só sabia contar até 20 em inglês, mas ele numerou a quantidade colocando tantas pedras numa fileira e me pediu que as contasse. Relatei essa passagem porque introduz o seguinte. Depois desse diálogo que tivemos, eu perguntei a ele qual a distância da nossa ilha até a costa e se canoas não eram perdidas muitas vezes. Ele me disse que não havia perigo, que nunca nenhuma canoa foi perdida, mas que um pouco depois para fora no mar havia correnteza e vento, sempre no mesmo sentido pela manhã e no outro à tarde. Entendi que esse movimento conjunto não podia ser outra coisa senão a maré saindo ou entrando. Mas depois compreendi que era ocasionado pela grande correnteza e o refluxo do poderoso rio Orinoco, em cuja foz ou golfo, como descobri posteriormente, ficava a nossa ilha, e que aquela terra que avistei a oeste e noroeste era a grande ilha de Trinidade, na ponta norte da foz do rio. Fiz 1000 perguntas na sexta-feira sobre a região, os habitantes, o mar, a costa e as nações que existiam por perto. Ele me contou tudo o que sabia com a maior abertura imaginável. Perguntei a ele os nomes das várias nações de povos de seu tipo, mas ele não conseguiu dizer outro nome senão os Caribes, de onde entendi facilmente que esse lugar era o Caribe, que os nossos mapas localizam na parte da América que vai da boca do rio Orinoco, a Guiana e avante até Santa Marta. Ele me contou que num grande caminho além da Lua, quer dizer, além da posição da Lua, que devia ser ao oeste de seu país, moravam homens de barba branca, como eu, e apontou para os meus grandes bigodes que eu usava, como já mencionei, e que tinham matado muito um homem na expressão dele. Por isso entendi que ele se referia aos espanhóis, cujas crueldades na América haviam se espalhado por toda a região e eram lembradas por todas as nações de pai para filho. Perguntei se ele saberia me dizer como eu poderia, a partir dessa ilha, chegar a esses homens brancos. Ele me disse, sim, você pode ir em 2 canoas. Não consegui entender o que ele queria dizer, nem fazê-lo descrever para mim o que significava 2 canoas, até que por fim, com grande dificuldade, descobri que ele queria dizer que eu deveria estar num barco grande do tamanho de 2 canoas. Essa parte da conversa com sexta-feira me agradou muito, pois a partir desse momento passei a alimentar algumas esperanças de que um dia, quem sabe, talvez eu pudesse encontrar uma oportunidade para empreender a minha fuga desse lugar, e que esse pobre selvagem poderia ser um meio para me ajudar a fazer isso. Durante o longo tempo que sexta-feira havia estado comigo e desde que ele começou a falar e a me entender, eu não via a hora de estabelecer alguma fundamentação de conhecimento religioso em sua mente. Particularmente, uma vez perguntei quem o fez. A criatura não me entendeu, pensando que eu tinha perguntado quem era seu pai. Então fui por o outro lado e perguntei quem fez o mar, o chão em que andamos, as colinas e os bosques. Ele me disse que tinha sido um velho Benamuki, que vivia diante de tudo e que ele não saberia descrever nada dessa grande pessoa, a não ser que era muito velho, muito mais velho, disse, do que o mar ou a terra, do que a lua ou as estrelas. Perguntei a ele se, já que essa pessoa idosa tinha feito todas essas coisas, então por que todas as coisas não o adoravam? Ele ficou muito sério e com um olhar de mais perfeita inocência, disse que todas as coisas dizem ó para ele. Perguntei-lhe se as pessoas que morriam em seu país iam embora para algum lugar. Ele disse que sim, que todos eles iam para Benamuki. Ainda perguntei se os que eles comiam também iam para lá, e ele disse que sim. A partir dessas coisas comecei a instruí-lo no conhecimento do verdadeiro Deus, dizendo a ele que o grande Criador de todas as coisas vivia lá em cima, apontando para os céus, que ele governava o mundo pelo mesmo poder e providência pelos quais ele fez isso, que ele era onipotente e poderia fazer tudo para nós, dar tudo para nós, tirar tudo de nós, e assim aos poucos abrir seus olhos. Ele ouviu com muita atenção e recebeu com prazer a noção de Jesus Cristo sendo enviado para nos redimir e da maneira de fazermos nossas orações a Deus e de ele ser capaz de nos ouvir, mesmo nos céus. Um dia ele me disse que se o nosso Deus poderia nos ouvir, além do sol, ele deveria ser um Deus maior do que o Benamuki deles, que vivia um pouco longe demais, e também que não podia ouvi-los antes que eles subissem as grandes montanhas onde ele habitava para falarem com ele. Perguntei-lhe se alguma vez ele tinha ido até lá para falar com ele. Ele respondeu que não, que eles nunca iam até lá, enquanto eram homens jovens, e que ninguém ia para lá, senão os velhos a quem chamavam de Uokaki, e isto é, como eu o fiz explicar para mim, seus religiosos ou clérigos, e que eles iam dizendo, que ele falou que era como diziam as orações, e que depois voltavam dizendo-lhes o que Benumaki disse. Com isso observei que havia sacerdócio até entre os mais cegos pagãos e ignorantes no mundo, e que a política de tornar a religião segredo, a fim de preservar a veneração do povo ao clero,
não era só para ser encontrada nos romanos, mas talvez entre todas as religiões no mundo, mesmo entre os selvagens mais brutos e bárbaros. Então eu me esforcei para esclarecer essa fraude ao meu servo sexta-feira, dizendo-lhe que a pretensão daqueles homens velhos subirem as montanhas para dizerem para o deus Benamuque deles era uma trapaça, que as palavras que eles diziam ter trazido de lá eram muito mais do que ele poderia dizer, que se eles recebessem algumas respostas ou falassem com qualquer um deles, é porque deveriam estar com algum espírito maligno. Então eu entrei numa longa conversa com ele sobre o diabo, sua origem e rebelião contra Deus, de sua inimizade para com o homem e a razão desse ódio, de sua inclinação para ser adorado nas partes escuras do mundo em vez de Deus, e como Deus, dos muitos estratagemas que ele usava para iludir a humanidade à ruína, e por fim de como ele tinha acesso secreto às nossas paixões e às nossas afeições para adaptar suas armadilhas às nossas inclinações, de modo até nos tornarmos nossos próprios tentadores para corrermos para a nossa destruição por nossa própria escolha. Achei que não seria tão fácil imprimir noções certas sobre o diabo na mente dele como tinha sido sobre o ser de Deus. A natureza ajudava em toda a minha argumentação para evidenciar até mesmo a necessidade de uma grande primeira causa, de um poder governante dominador, de uma providência secreta dirigente de equidade e justiça de prestar homenagem àquele que nos fez e assim por diante. Mas nada desse tipo aparecia na noção de um espírito maligno, em sua origem, em seu ser, em sua natureza e, acima de tudo, em sua inclinação para fazer o mal e nos atrair para também fazê-lo. Assim, certa vez, a pobre criatura me intrigou de tal maneira, com uma questão meramente natural e inocente, que eu quase não soube que responder. Eu falava muito com ele do poder de Deus, de sua onipotência e sua aversão ao pecado, de ele ser um fogo que consome os trabalhadores da iniquidade e de como, porque nos fez a todos. Ele poderia nos destruir e a todo o mundo num momento, e ele me escutava com grande seriedade o tempo todo. Depois disso, continuei dizendo a ele como o diabo era inimigo de Deus nos corações dos homens, usando de toda a sua malícia e habilidade para derrotar os bons desígnios da providência, para arruinar o reino de Cristo no mundo e as coisas semelhantes. Bem, disse sexta-feira, você disse que Deus ser muito forte, muito grande, mas não ser muito forte nem muito poderoso como o diabo? Sim, sexta-feira, respondi. Deus é mais forte que o diabo, Deus está acima do diabo e, portanto, oramos a ele para esmagar Satanás debaixo de nossos pés e para nos capacitar a resistir às suas tentações e apagar seus dardos inflamados. Mas se Deus ser muito mais forte, muito mais poderoso que diabo mau, por que Deus não mata diabo? Então ele não faz mais mal? Ele retrucou. Fiquei estranhamente surpreso com essa questão. Embora eu fosse agora um homem velho, na verdade em matéria de teologia não passava de um jovem doutor, sem as qualificações de um casuísta ou de um resolvedor de dificuldades. E no começo, sem saber o que responderia, fingi não tê-lo ouvido e perguntei o que ele havia dito. Mas ele precisava muito de uma resposta séria para esquecer a pergunta, tanto que repetiu as mesmas palavras desconexas acima. Nessa hora, eu me recuperei um pouco. No final, Deus vai puni-lo severamente. Ele está reservado para o juízo e deve ser lançado no abismo para morar no fogo eterno. Mas isso não satisfez sexta-feira, que voltou-se para de mim, repetindo as minhas palavras. Reservado no final. Não entende. Mas por que não matar diabo agora? Não matar muito bem? Por que você também não me pergunta por que Deus não mata você ou eu quando fazemos coisas más aqui e que ofendam a Ele? Somos preservados para nos arrependermos e sermos perdoados, eu disse. Ele meditou algum tempo sobre isso. Bem, ele disse muito afetuosamente. Muito bem. Então você, eu, o diabo, todos malvados, todos preservar, arrepender, Deus perdoa todos. Nesse momento fiquei novamente desconcertado por causa dele até o último grau. Esse foi para mim um testemunho de que, embora simples noções da natureza guiem as criaturas razoáveis ao conhecimento de Deus e da adoração ou homenagem devida ao Ser Supremo, de Deus como consequência da nossa natureza, nada, porém, senão a revelação divina pode formar o conhecimento de Jesus Cristo e de uma redenção adquirida por nós, de um mediador da nova aliança e de um intercessor no escabelo do trono de Deus. Quero dizer, nada senão uma revelação dos céus pode formar essas noções na alma e que, portanto, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, a Palavra de Deus, o Espírito de Deus prometido para ser o guia e santificador de seu povo, são os instrutores absolutamente necessários das almas dos homens no conhecimento salvífico de Deus e dos meios de salvação. Então, interrompi essa conversa entre mim e o meu servo, levantando-me apressadamente, como se houvesse algum motivo repentino para sair. Aproveitei para enviá-lo a fazer algo bem longe e orei sinceramente a Deus para que me permitisse instruir esse pobre selvagem de forma salutar, auxiliando por seu espírito o coração da pobre criatura ignorante a receber à luz o conhecimento de Deus em Cristo, reconciliando-o consigo mesmo e orientando-me a falar com ele da palavra de Deus, para que sua consciência pudesse ser convencida, seus olhos se abrissem e sua alma se salvasse.
Quando ele veio novamente a mim, entrei num longo diálogo com ele sobre o assunto da redenção do homem pelo Salvador do mundo e sobre a doutrina do Evangelho pregada a partir dos céus, a saber do arrependimento em relação a Deus e fé em nosso abençoado Senhor Jesus. Eu então expliquei a ele da melhor maneira possível porque o nosso abençoado Redentor não tomou sobre ele a natureza dos anjos, mas a semente de Abraão, e como por essa razão os anjos caídos não compartilham na redenção, pois ele veio somente para as ovelhas perdidas na casa de Israel, e assim por diante. Da casa de Israel, e assim por diante. Eu tinha, como Deus sabe, mais sinceridade do que conhecimento em todos os métodos que adotei para a instrução dessa pobre criatura. E devo reconhecer com que acredito que todos os que agem sobre o mesmo princípio concordarão que, ao impor coisas abertas a ele, eu realmente me formei e me instruí em muitas coisas que não sabia ou não tinha considerado antes, mas que ocorreram naturalmente à minha mente ao pesquisá-las para a informação desse pobre selvagem. E senti mais afeição na minha consulta sobre essas coisas nessa ocasião do que nunca antes, de modo que se esse pobre desgraçado selvagem ficou ou não melhor por minha causa, eu tinha ótimas razões para ser grato pelo fato de ele ter vindo a mim. A minha dor ficou mais leve e a minha habitação se tornou confortável além da medida. Quando refleti que nessa vida solitária a que havia sido confinado, eu tinha não apenas movido a mim mesmo a olhar para os céus e a buscar a mão que me levara ali, mas também havia me tornado um instrumento sob a providência para salvar a vida e, pelo que eu sabia a alma de uma pobre selvagem e trazê-lo para o verdadeiro conhecimento da religião e da doutrina cristã, para que ele pudesse conhecer a Cristo Jesus, para saber quem é a vida eterna. Quando refleti, repito, sobre todas essas coisas, uma alegria secreta invadiu cada parte da minha alma e eu frequentemente me regozijava por ter sido levado a esse lugar, que tantas vezes considerei como a mais terrível de todas as aflições que poderiam ter me acontecido. Continuei nesse quadro agradecido durante o resto do meu tempo, e as horas de conversas empregadas entre mim e sexta-feira fizeram com que fôssemos perfeitos e completamente felizes durante os 3 anos em que vivemos lá juntos. Se é que alguma coisa parecida com uma felicidade completa pode ser formada num estado sublunar. O selvagem era agora um bom cristão, muito melhor do que eu. Embora eu tenha motivos para esperar e bem dizer a Deus por isso, nós éramos igualmente penitentes e penitentes reconfortados, restaurados. Tínhamos ali a palavra de Deus para ler e o seu Espírito para nos instruir, não muito distante do que teríamos se estivéssemos na Inglaterra. Eu sempre me aplicava ao ler a Escritura para que ele soubesse da melhor maneira possível o significado daquilo que eu lia. E ele novamente, por suas sérias investigações e questionamentos, me fazia, como disse, um estudioso muito melhor no conhecimento das Escrituras do que deveria ter sido por minha própria mera leitura privada. Outra coisa que eu não pude deixar de observar aqui também, a partir da experiência nessa retirada parte da minha vida, é reconhecer quão infinita e inexprimível bênção é o conhecimento de Deus e da doutrina da salvação por Cristo Jesus, tão claramente estabelecido na palavra de Deus, tão fácil de ser recebido e entendido, que a leitura nua da Escritura me fez capaz de entender o suficiente do meu dever de me levar diretamente ao grande trabalho de sincero arrependimento pelos meus pecados e a posse de um Salvador para a vida e salvação, para uma reforma declarada na prática e obediência a todos os mandamentos de Deus, e isso sem qualquer professor ou instrutor, quer dizer, humano. Então, essa mesma simples instrução serviu suficientemente para iluminar esse pobre selvagem e levá-lo a se tornar um cristão tão bom como conhecer poucos iguais a ele em minha vida. Quanto a todas as disputas, querelas, contendas e controvérsias que aconteciam no mundo sobre religião, seja por sutilezas ou em doutrinas, ou esquemas de governo da igreja, eram todas perfeitamente inúteis para nós, aliás, e até onde ainda posso perceber, como assim o são para o resto do mundo. Tínhamos o guia certo para os céus, a saber, a palavra de Deus, e tivemos, louvado seja Deus, confortáveis visões do Espírito de Deus, nos ensinando e instruindo por sua palavra, levando-nos a toda a verdade e tornando-nos ao mesmo tempo dispostos e obedientes à instrução de sua palavra. E não vejo o menor uso que o maior conhecimento dos pontos controversos da religião, que causaram tanta confusão no mundo, poderia ter servido para nós se pudéssemos obtê-lo, mas devo continuar com a parte histórica das coisas e seguir cada uma em sua ordem. Depois que sexta-feira e eu nos tornamos mais intimamente familiarizados, e que ele podia entender quase tudo o que eu lhe dizia, e com ele falando comigo bem e fluentemente, embora em inglês incorreto, eu o coloquei a par da minha própria história, ou pelo menos de muito do que se relacionava com a minha vinda a esse lugar. Como eu tinha vivido ali por quanto tempo, deixei-o entrar no mistério, pois era assim para ele da pólvora e das balas, e o ensinei a atirar. Dei a ele uma faca e ele ficou maravilhosamente encantado. E fiz um cinturão para ele com uma bainha pendurada, como na Inglaterra usamos para sabres curtos. E na bainha, em vez do sabre, dei-lhe uma machadinha, que não era só tão boa como arma em alguns casos, mas muito mais útil em outras ocasiões. Escrevi para ele a região da Europa, particularmente a Inglaterra, de onde eu vim, e como vivíamos, como adorávamos a Deus, como nos comportávamos uns com os outros e como negociamos em navios com todas as partes do mundo. Dei a ele um relato do naufrágio em que eu estava a bordo e mostrei-lhe o mais perto que pude o lugar onde ocorreu, mas há muitos os restos tinham se despedaçado
e o naufrágio havia desaparecido completamente. Mostrei-lhe as ruínas da nossa chalupa que perdemos quando escapamos e que então não consegui mover com toda a minha força, mas que agora estava quase toda caída em pedaços. Ao ver esse barco, Sexta-feira ficou parado refletindo por um bom tempo sem dizer nada. Eu perguntei-lhe o que o intrigava. Eu ver barco assim, igual ir para o lugar no meu nação, ele disse afinal. Por um bom tempo, não compreendi, mas finalmente quando indaguei melhor sobre isso, entendi por ele que um barco parecido foi parar na costa do lugar onde ele morava. Isto é, como ele explicou, foi levado para lá pela severidade do clima. Na verdade, imaginei que algum navio europeu deveria ter sido arremessado contra aquela costa e que a chalupa, podia ter se soltado e se dirigido para a terra. Mas estava distraído demais para imaginar homens escapando de um naufrágio lá, e muito menos de onde poderiam ter vindo. Por isso só pedi a descrição do barco. Sexta-feira descreveu a embarcação suficientemente bem para mim, mas se fez melhor entender quando disse: "Nós salvar o homem branco de se afogar", ele acrescentou com alguma emoção. Então perguntei-lhe se havia algum homem branco, como eles os chamavam no barco. Sim, barco cheio de brancos homens. Perguntei-lhe quantos e ele contou 17 em seus dedos. Perguntei então o que aconteceu a eles. Eles morar no meu nação, ele me contou. Isso colocou novos pensamentos na minha cabeça. Imaginei que esses poderiam ser homens pertencentes ao navio que foi arremessado além da visão da minha ilha, como eu não então a chamava, e que depois que o navio bateu nos rochedos e eles o viram inevitavelmente perdidos, salvaram-se numa de suas chalupas e desembarcaram nessa costa deserta entre os selvagens. Com isso perguntei-lhe mais enfaticamente o que houve com eles. Ele me assegurou que eles ainda moravam lá, onde estavam havia cerca de 4 anos, que os selvagens os deixavam sozinhos e davam-lhes comida para viver. Perguntei-lhe por que não os mataram e nem os comeram. Não, eles faziam irmão com eles, ele disse. Pelo que entendi, houve uma trégua. Eles não comem homens senão quando fazer a luta de guerra, então acrescentou. Ele queria dizer que eles nunca comem nenhum homem, a não ser quando lutam com eles e os capturam na batalha. Depois de um tempo considerável que isso aconteceu, e quando estávamos no topo da colina, no lado leste da ilha, de onde, como falei, eu tinha num dia claro avistado a terra firme, ou o continente da América, que sexta-feira, com o tempo muito sereno, olhou muito sério para o continente, e com uma espécie de surpresa, deu um salto e caiu numa dança, chamando-me porque eu estava a alguma distância dele. Perguntei a ele qual era o assunto. Alegria, feliz, lá ver meu país, lá meu nação, ele exclamava. Observei que uma extraordinária sensação de prazer apareceu em seu rosto. Os olhos dele brilharam e seu semblante revelou uma estranha ansiedade, como se ele tivesse em mente estar em seu próprio país novamente. Essa observação despertou muitos pensamentos em mim, que a princípio não deixaram tão tranquilo sobre meu novo servo Sexta-feira como antes. E eu não tive dúvidas de que se Sexta-feira pudesse voltar à sua própria nação novamente, ele não só esqueceria toda a religião, mas toda a obrigação para comigo, e seria suficientemente adiantado para dar aos seus compatriotas um relato de mim e retornar, talvez, com 100 ou 2 deles para fazer um festim comigo, porque ele poderia estar tão feliz como costumava ficar com seus inimigos quando eles eram capturados em guerra. Mas eu estava muito enganado quanto à pobre e honesta criatura, pelo que me lamentei muito depois. Porém, conforme o meu ciúme aumentou e tomou conta de mim por algumas semanas, eu fiquei um pouco mais circunspecto, não tão familiar e gentil com ele como antes, no que certamente também estava errado, pois a honesta e grata criatura não havia pensado em nada que não fosse consistente com os melhores princípios, tanto como um cristão religioso, quanto como um amigo grato, como se verificou depois para minha plena satisfação. Enquanto a minha ciumeira durou, podem ter certeza de que eu o bombardeava todos os dias para ver se ele revelaria alguns dos novos pensamentos que eu suspeitava que ele teria. Mas eu achava tudo o que ele dizia tão honesto e tão inocente que não encontrei nada para alimentar as minhas suspeitas. E apesar de toda a minha inquietação, ele finalmente me fez inteiramente seu de novo. Em nenhum momento ele percebeu minimamente que eu estava desconfortável e, portanto, eu não podia desconfiar de hipocrisia da parte dele. Certo dia subi nessa mesma colina, mas com o tempo estando nublado no mar, e assim, sem que pudéssemos ver o continente, eu o chamei. Mais ouvido. Sexta-feira, você não deseja ver a si mesmo em seu próprio país, em sua própria nação? Perguntei. Sim, ele respondeu. Eu ficar muito feliz de estar na minha própria nação. O que faria lá? Indaguei. Você se tornaria selvagem novamente, comeria carne de homem novamente e seria um selvagem como era antes? Ele pareceu cheio de preocupações e respondeu balançando a cabeça. Não. Sexta-feira é dizer para eles viver bem, dizer para orar Deus
dizer para comer pão de cereal, carne de gado, leite, não comer homem de novo. Então eles vão matar você, eu disse a ele. Ele pareceu sério com isso, então respondeu: Não, não, eles não me matar, eles querem amor aprender. Com isso, ele quis dizer que eles estariam dispostos a aprender. E acrescentou que aprenderam muito dos homens barbudos que vieram no barco. Então perguntei se voltaria para eles. Ele sorriu e me disse que não podia nadar até lá agora. Eu lhe disse que faria uma canoa para ele e retrucou que iria se eu fosse com ele. Eu vou, exclamei, mas eles vão me comer se eu for lá. Não, não, ele respondeu. Eu fazer que ninguém comer você, fazer eles amar muito você. Ele quis dizer que diria a eles que eu tinha matado inimigos e salvado sua vida, e assim iria fazê-los me amarem. Depois me disse, da melhor maneira que pôde, que eles foram gentis com 17 homens brancos, ou homens de barba, como eles os chamavam, que chegaram à costa em perigo. A partir desse momento, confesso que tive vontade de me aventurar e ver se poderia me juntar a esses homens barbudos, que sem dúvida seriam espanhóis e portugueses. Se eu pudesse conseguir algum método de escapar dali, eu não duvidava que estar no continente junto com uma boa companhia seria melhor do que eu permanecer numa ilha a 40 milhas da costa, sozinho e sem ajuda. Então, depois de alguns dias, chamei sexta-feira para trabalhar novamente por meio da conversa, dizendo-lhe que lhe daria um barco para ele voltar à sua própria nação. Como consequência, eu o levei para minha fragata, que estava do outro lado da ilha, e tendo retirado a água, porque eu sempre a deixava afundada na água, eu a puxei e mostrei a ele, e ambos entramos na embarcação. Descobri que ele era um sujeito muito destro nas manobras e que pilotaria o barco quase com tanta agilidade e rapidez quanto eu. Assim, quando navegamos, eu disse a ele: Bem, agora sexta-feira, vamos para a sua nação? Ele pareceu muito surpreso comigo, ao que parece porque achava que o barco era pequeno demais para irmos tão longe. Então ele disse que tinha um maior. Assim, no dia seguinte, fomos para o lugar onde estava o primeiro barco que eu tinha feito, mas que eu não consegui colocar na água. Ele disse que era suficientemente grande, mas, como eu não tinha tomado nenhum cuidado com aquilo, 22 ou 23 anos depois o sol o tinha rachado e secado e o bote estava, em certa medida, apodrecido. Sexta-feira me disse que tal barco serviria muito bem e que levaria muito bastante alimento, bebida, pão, porque esse era seu jeito de falar. Capítulo 16. Resgate dos prisioneiros dos canibais. De um modo geral, nesse momento, eu estava tão decidido no meu plano de ir com ele ao continente que ele disse que faríamos outro barco tão grande assim para que ele pudesse voltar para casa. Ele respondeu não com palavras, mas parecendo muito sério e triste. Perguntei qual era o problema dele. Por que você bravo com sexta-feira? O que eu fazer? Ele me respondeu. Perguntei-lhe o que ele queria dizer com isso, porque eu não estava bravo com ele. Não zangado, ele disse, repetindo essas palavras várias vezes. Por que mandar sexta-feira para casa, longe para a minha nação? Por que sexta-feira? Você não disse que desejava voltar para lá? Retruquei. Sim, sim, ele disse. Desejar nós dois, não desejar sexta-feira lá sem mestre lá. Em uma palavra, ele não pensava em ir até lá sem mim. Eu vou sexta-feira. Eu vou sexta-feira? Perguntou, afirmei. O que devo fazer lá? Com isso, ele se virou rapidamente para mim. Você fazer muito bem. Muito, ele prosseguiu. Você ensinar o homem selvagem a ser homem bom, sóbrio, domado. Você dizer para eles conhecer Deus, orar Deus e viver vida nova. Ah, sexta-feira, respondi. Você não sabe o que está dizendo. Sou apenas um homem ignorante. Sim, sim, você me fazer bem. Você ser bom para eles, ele disse. Não, não, sexta-feira, eu disse. Você deve ir sem mim. Deixe-me viver aqui comigo mesmo como antes. Ele pareceu confuso novamente com essa palavra. Correu para pegar um dos machados que costumava usar e trouxe apressadamente para mim. O que eu faço com isso? Eu disse a ele. Você matar sexta-feira, ele retrucou. Por que devo matar você? Repeti. Por que você mandar sexta-feira? Pegar, matar sexta-feira, não enviar sexta-feira longe, ele respondeu imediatamente. Ele falou isso com tanta sinceridade que eu vi lágrimas em seus olhos. Em suma, descobri claramente o maior afeto nele e uma firme afeição dele para comigo. Assim, eu lhe disse então, e frequentemente disse que jamais o mandaria para longe de mim se ele estivesse disposto a ficar comigo. Em suma, do mesmo modo como em todas as conversas ele demonstrava um apreço decidido para comigo e que nada poderia separá-lo de mim, então descobri que todo o fundamento do desejo de ele ir para o seu próprio país estava colocado sobre a ardente afeição a seu povo e em suas esperanças de que eu fizesse o bem, algo de que, como eu não tinha noção de como fazer nem para mim mesmo, então eu não sentia o menor pensamento, intenção ou desejo de fazer. Mas ainda assim encontrava uma forte inclinação para tentar a minha fuga, fundada na suposição recolhida do discurso de que existiam 17 homens barbudos lá. Portanto, sem mais demora, fui trabalhar com sexta-feira para encontrar uma grande árvore apropriada para derrubar e fazer uma grande piroga ou canoa para empreendermos a viagem.
Havia árvores suficientes na ilha para construir uma pequena frota, não de pirogas ou canoas, mas inclusive de boas e grandes embarcações. Mas a principal coisa que busquei foi ficar o mais perto possível da água para poder lançá-la quando pronta, evitando o erro cometido da primeira vez. Por fim, sexta-feira escolhi uma árvore, porque percebi que ele conhecia muito melhor do que eu qual espécie de madeira seria mais adequada para o serviço. Ainda hoje eu não saberia dizer o nome da madeira da árvore que cortamos, exceto que era muito parecido com a árvore que chamamos de fustete, ou entre essa e a madeira da Nicarágua, pois era da mesma cor e cheiro. Sexta-feira queria queimar a parte oca, ou cavidade dessa árvore para transformá-la num barco, mas mostrei-lhe como cortá-la com ferramentas. Depois de mostrar-lhe como deveria usá-las, ele agiu com muita competência. Terminamos após quase um mês de trabalho duro e o barco ficou muito bonito, especialmente quando nossos machados que mostrei a ele como lidar. Com nossos machados que mostrei a ele como lidar, cortamos e modelamos o exterior na verdadeira forma de um barco. Depois disso, porém, custou-nos quase 15 dias para levá-lo polegada a polegada em cima de grandes roletes de madeira até a água. Mas assim que chegou lá, teria carregado 20 homens com grande facilidade. Uma vez na água, embora fosse bem grande, surpreendi-me de ver com que destreza e quão rapidamente o meu servo sexta-feira poderia manejar, virar e remar a embarcação. Então eu perguntei se pudéssemos, se ele se aventuraria nela. Sim, ele respondeu, nós aventurar muito bem nela, apesar de grande sopro de vento. Eu, no entanto, tinha um projeto que ele desconhecia, que era fazer um mastro e uma vela, além de guarnecer a canoa com âncora e cabo. Quanto ao mastro, seria bastante fácil de conseguir. Assim escolhi uma árvore jovem de cedro que encontrei perto do local e que existia em grande abundância na ilha. Coloquei sexta-feira para trabalhar, cortando-a e dei-lhe instruções sobre como moldar e aparelhar o mastro. Mas quanto à vela, essa era uma tarefa particular minha. Lembrei que eu tinha muitas velas antigas, ou melhor, pedaços de velas antigas, mas como então estava comigo havia 26 anos e não tomei nenhum cuidado para preservá-las, jamais imaginando que teria esse tipo de uso para elas, não duvidei de que todas estariam podres. E de fato a maioria delas estava assim. No entanto, encontrei duas peças que pareciam muito boas e com essas passei a trabalhar. E depois de muito penar, costurando de maneira desajeitada e entediante, podem ter certeza, por falta de agulhas, eu finalmente consegui fazer uma coisa feia de 3 pontas, ou como chamamos na Inglaterra, uma vela ombro de carneiro, para ir com uma verga embaixo e com um pequeno pico curto no topo, como geralmente as chalupas dos nossos navios velejam, e que eu sabia como manejar, porque esse conjunto era como o que eu tive no barco em que eu fiz a minha fuga dos berberes, como foi relatado na primeira parte da minha história. Passei quase 2 meses realizando essa última tarefa, a saber, o aparelhamento e a montagem dos meus mastros e das velas. Para terminar esse arranjo, montei um pequeno estay e uma vela adivante, ou traquete, para ajudar se tivéssemos que nos voltar para Barlavento. E, o melhor de tudo, fixei um leme na popa para poder pilotar o barco. Embora eu fosse apenas um carpinteiro naval desajeitado, como conhecia a utilidade e mesmo a necessidade dessas coisas, eu me apliquei com tanto afinco nisso que finalmente consegui fazer dar certo. Mas considerando as muitas tentativas maçantes que fiz e que deram errado, acho que essa tarefa custou-me quase tanto trabalho quanto fazer o barco. Depois de tudo isso, eu tive que ensinar ao meu servo sexta-feira tudo o que se referia à navegação do meu barco. Embora ele soubesse muito bem remar numa canoa, ele não sabia nada do que se referia ao manejo da vela e do leme. Ele ficou maravilhado quando me viu manobrar o barco de ida e volta ao mar, com o leme e com a vela cambiava e enfunava desse ou daquele jeito, conforme o curso em que navegávamos mudava. Eu dizia que, quando viu isso, ele ficou como que espantado e assombrado. No entanto, com um pouco de treino, fiz todas essas coisas se tornarem familiares para ele, que se transformou num marinheiro experiente, exceto quanto ao uso da bússola, que eu não conseguia fazer entender quase nada. Por outro lado, como havia bem pouco tempo nublado e raramente ou nunca algum nevoeiro naquelas paragens, havia menos ocasiões para o uso da bússola, considerando que as estrelas sempre podiam ser vistas à noite e a costa durante o dia, exceto nas estações chuvosas, quando então ninguém se arriscava a ir longe, nem por terra, nem no mar. Eu estava, então, entrando no 27º ano do meu cativeiro nesse lugar, embora os 3 últimos anos que tive com essa criatura comigo devessem ser deixados de fora da conta, pois nesse período a minha habitação foi de um tipo bem diferente do que no resto do tempo. Mantive o aniversário de meu desembarque aqui com a mesma gratidão a Deus por suas misericórdias, como sempre. E se eu tivesse reconhecimento de tal causa no começo, eu teria muito mais agora, dando muitos mais testemunhos adicionais do cuidado da providência sobre mim e as grandes esperanças que tive de ser eficaz e rapidamente livrado. Porque eu tinha uma impressão invencível em meus pensamentos de que o meu livramento estava à mão e que eu não ficaria mais um ano nesse lugar. Prossegui, no entanto, cavando, plantando, cercando e mantendo a minha criação, como de costume. Eu juntava e curava as minhas uvas e fazia cada coisa necessária, como antes.
No entanto, a estação chuvosa estava chegando e era quando eu ficava mais dentro de casa do que em outros momentos. Então, guardamos o nosso navio tão seguro quanto possível, levando-o ao riacho, onde, como eu disse no começo, desembarquei com as minhas jangadas no navio. Nós o transportamos acima da costa com a maré alta. Então, fiz o meu servo sexta-feira cavar um pequeno cais suficientemente grande para guardar o barco e para conter água o bastante para que flutuasse. Depois da maré baixa, fizemos uma forte barragem no final para manter a água fora. Assim, o nosso barco ficou em seco e ao abrigo do retorno da maré. Para protegê-lo da chuva, fizemos uma camada de árvores tão espessa que o barco ficou tão bem coberto de palha como uma casa. E assim, esperamos os meses de novembro e dezembro, durante os quais eu projetava fazer a minha aventura. Quando a época escolhida começou a chegar e como o pensamento do meu plano voltou com o tempo bom, passei a me preparar diariamente para a viagem. A primeira coisa que fiz foi reservar uma certa quantidade de provisões que seriam necessárias para a nossa partida. Eu pretendia, no tempo de uma semana, uma quinzena, abrir a doca e lançar o nosso barco. Certa manhã eu estava ocupado com algo desse tipo quando chamei sexta-feira e pedi para ele ir à beira-mar para ver se encontrava uma tartaruga marinha, algo que geralmente tínhamos uma vez por semana por causa dos ovos e também da carne. Sexta-feira não tinha ido muito longe quando voltou correndo e saltou sobre a minha cerca ou muro externo, como alguém que não sentia o chão ou o degrau onde colocava o pé. E antes que eu tivesse tempo de falar, gritou para mim: mestre, triste, ruim. O que aconteceu sexta-feira? Perguntei. Além dali, ele disse: 1, 2, 3 canoas, 1, 2, 3. Por essa maneira de falar, concluí que eram 6, mas depois de insistir, descobri que eram apenas 3. Bem, sexta-feira, não tenha medo, afirmei. Então procurei tranquilizá-lo o máximo que pude, mas notei que o pobre rapaz estava terrivelmente assustado, fora de si. Não passava nada pela cabeça dele que não fosse que eles tinham vindo buscá-lo, que o cortariam em pedaços e o comeriam. O pobre coitado tremia tanto que eu mal sabia o que fazer com ele. Consolei-o do melhor jeito que pude e disse-lhe que eu corria tanto perigo quanto ele e que eles me comeriam tão bem como ele. Mas sexta-feira devemos resolver lutar contra eles, eu disse. Consegue lutar sexta-feira? Eu atirar, ele disse, mas lá tem grande número. Isso pouco importa, eu disse novamente. As nossas armas vão assustá-los, tanto que nem vamos precisar matá-los. Então perguntei-lhe se, caso eu decidisse defendê-lo, ele me defenderia e se ficaria ao meu lado e faria o que eu lhe pedisse. Eu morrer quando você mandar morrer, mestre, ele afirmou. Então fui buscar um bom gole de rum e dei a ele, porque eu tinha cuidado tão bem do meu rum que ainda havia sobrado bastante. Quando bebemos, fiz com que ele pegasse as 2 armas de caça que sempre levávamos conosco e as carregamos com um punhado de chumbo grosso, do maior tamanho, tão grandes quanto pequenas balas de pistola. Então peguei 4 mosquetes e carreguei-os com um par de cartuchos e 5 balas menores cada. As minhas 2 pistolas carreguei-as com um par de balas cada. Pendurei a minha grande espada, como de costume, desembainhada ao meu lado, e dei a machadinha à sexta-feira. Quando estava assim preparado, peguei a minha luneta e fui até a lateral da colina para ver o que poderia descobrir. Rapidamente verifiquei que eram 21 selvagens, 3 prisioneiros e 3 canoas, e que o negócio todo parecia ser um banquete triunfal sobre aqueles 3 corpos humanos. Uma festa de fato bárbara, mas nada que, como eu tinha observado, não fosse habitual entre eles. Observei também que eles não tinham desembarcado como haviam feito quando sexta-feira fugiu, mas estavam mais perto do meu riacho, onde a costa era baixa e onde um bosque espesso chegava quase no mar. Isso e mais, o repúdio ou a missão desumana desses infelizes me encheram de tanta indignação que desci novamente até onde sexta-feira estava e lhe disse que eu estava decidida a ir até lá para matar todos eles. Perguntei se ele ficaria do meu lado. Sexta-feira já havia se recuperado do susto e, como seus espíritos ficaram um pouco exaltados com o gole de bebida que lhe dei, ele se mostrava muito alegre e me disse que, como antes, morreria quando eu morresse. Nesse ataque de fúria, reparti as armas que tinha carregado, como antes, entre nós. Dei uma pistola para sexta-feira enfiar na cintura e 3 armas para levar no ombro. Peguei uma pistola e as outras 3 armas e nessa postura saímos. Levei uma pequena garrafa de rum no bolso e dei uma bolsa grande com mais pólvora e balas à sexta-feira. Quanto às ordens, eu o orientei para ficar perto de mim, sem se mexer, atirar ou fazer nada até que eu o mandasse agir, e enquanto isso, ele não devia falar uma palavra. Nessa condição, fiz um desvio de quase 1 milha à minha direita, tanto para passar pelo riacho como para entrar no bosque, de modo que eles ficassem ao alcance do meu tiro, e antes que eu pudesse ser descoberto por eles, o que pela minha luneta eu tinha visto que era fácil de fazer. Durante essa marcha, os meus pensamentos anteriores despertaram e eu comecei a vacilar na minha resolução. Não quero dizer que estivesse com algum receio do número deles, pois como eles eram uns infelizes, nus e desarmados, exceto que eu era superior a eles, embora estivesse sozinho. Mas ocorreu aos meus pensamentos qual motivo, qual ocasião e ainda muito menos, qual necessidade eu teria de ir até lá para mergulhar as minhas mãos em sangue, atacando pessoas que não tinham feito ou que não pretendiam me fazer mal algum. Porque quanto a mim,
Eles eram inocentes, cujos costumes bárbaros eram o seu próprio desastre, sendo eles uma prova de fato da vontade de Deus de abandoná-los, junto com as outras nações daquela parte do mundo, em tal estupidez e em cursos tão desumanos. Mas ele, também, não havia chamado para arcar sobre mim ser o juiz das ações deles, e muito menos de ser o carrasco de sua justiça, porque sempre que achasse apropriado, ele tomaria a causa deles em suas próprias mãos, e por meio de uma vingança nacional haveria de puni-los por seu crime nacional. Mas isso não era de modo algum da minha conta. É verdade que sexta-feira poderia justificar isso, porque ele era um inimigo declarado deles, e em estado de guerra com essas pessoas, muito particularmente, para ele, seria legítimo atacá-los. Mas eu não poderia dizer o mesmo com respeito à minha pessoa. Essas coisas causaram tão calorosamente uma impressão nos meus pensamentos durante todo o caminho que percorri que decidi só me colocar perto deles para observar sua festa bárbara e que então eu agiria como Deus me dirigisse. Mas a menos que algo se oferecesse como um apelo a mais para mim do que eu já sabia, eu não me intrometeria com eles. Com essa resolução, entrei no bosque e com toda a cautela e o silêncio possíveis. E sexta-feira, nos meus calcanhares, marchei até chegar à orla do bosque na parte que ficava ao lado dos selvagens, só restando uma ponta do bosque entre mim e eles. Ali chamei sexta-feira discretamente, mostrando-lhe uma grande árvore que ficava bem no canto do bosque. Mandei-o ir até a árvore para me dizer se ele podia ver claramente de lá o que eles faziam. Ele fez isso e voltou imediatamente para me dizer que eles podiam ser claramente vistos ali, que estavam todos na fogueira, comendo a carne de um prisioneiro, e que o outro estava deitado na areia perto deles, o qual, pelo que ele me disse, eles matariam logo em seguida. Isso me incendiou a alma. Ele me disse que não era alguém da nação deles, mas um dos homens barbudos que ele me contou que havia chegado de barco no país deles. Eu me enchi de horror com a simples menção de um homem branco de barba. Então, indo para a árvore, vi claramente pela minha luneta um homem branco que jazia na praia à beira-mar com as mãos e os pés amarrados com cipó ou algo parecido com junco, que era europeu e vestia roupas. Havia outra árvore e um pequeno matagal adiante dela, cerca de 50 jardas mais perto deles do que o lugar onde eu estava. Vi que, dando uma pequena volta, eu poderia chegar lá sem ser descoberto e que então eu estaria apenas meio tiro deles. Assim contive a minha paixão, embora estivesse de fato enfurecido no mais alto grau. Contornando cerca de 20 passos, segui por atrás de alguns arbustos que cobriam todo o caminho até que cheguei a outra árvore. Em seguida cheguei a um pequeno terreno ascendente que me dava uma visão completa deles a distância de cerca de 80 jardas. Então, não havia nenhum momento a perder, pois 19 daqueles miseráveis estavam sentados no chão, todos inteiramente à vontade, e tinham acabado de enviar outros 2 para bater o pobre cristão e levá-lo, talvez membro a membro, para a fogueira deles. E eles estavam se abaixando para desamarrar o cipó dos pés dele. Então, eu me virei para sexta-feira. Agora, sexta-feira, faça o que eu disser, ordenei. Sexta-feira afirmou que faria. Vamos, sexta-feira, faça exatamente o que eu fizer, não esqueça de nada, eu disse. Assim, coloquei um mosquete e a peça de caça no chão. Sexta-feira me imitou. Então, com o outro mosquete, eu mirei nos selvagens, mandando que ele fizesse o mesmo. Perguntei se ele estava pronto. Sim, ele respondeu. Muito bem, atire neles, ordenei. E no mesmo momento, eu também atirei. Sexta-feira acertou o alvo muito melhor do que eu. Do lado que atirou, matou 2 e feriu mais 3. Eu, do meu lado, matei 1 e feri 2. Eles ficaram, podem ter certeza, terrivelmente consternados. E os que não se feriram saíram correndo sem saber de imediato para onde fugir, o que caminho tomar, pois não sabiam de onde vinha a destruição deles. Sexta-feira mantinha os olhos tão perto de mim, como eu mandei, que observava tudo que eu fazia. Assim que o primeiro tiro foi disparado, coloquei a arma no chão e peguei o arcabuz de caça. Sexta-feira fez o mesmo. Armei o gatilho e mirei. Ele fez o mesmo novamente. Está pronto, sexta-feira? Perguntei. Sim, ele respondeu. Então fogo, ordenei. Em nome de Deus. E assim atiramos novamente naqueles infelizes assustados. Como nossas armas estavam carregadas com o que chamam de chumbo grosso ou pequenas balas de pistola, apenas 2 tombaram, mas muitos ficaram feridos porque todos saíram gritando como uns loucos, ensanguentados, muitos deles gravemente feridos, entre os quais mais 3 tombaram logo depois, embora ainda não completamente mortos. Agora, sexta-feira, siga-me, eu disse, deitando as armas descarregadas e pegando o mosquete que estava preparado, o que ele fez com grande coragem. Com isso, corri para fora do bosque e me mostrei. Sexta-feira seguiu no meu encalço. Assim que percebi que fui visto, gritei o mais alto que pude e pedi para sexta-feira também fazer o mesmo. Saí correndo do jeito mais rápido possível e que, a propósito, não foi tão rápido carregado de armas como estava. Fui diretamente para a pobre vítima que era, como disse, um homem que estava deitado na areia ou na praia, entre o lugar onde eles estiveram sentados e o mar. Os 2 açougueiros que iam trabalhar nele o abandonaram, surpresos com a nossa primeira carga, e fugiram terrivelmente assustados para a beira-mar. Pularam numa canoa junto com mais 3 que fizeram o mesmo caminho. Virei para sexta-feira e pedi que ele desse um passo à frente e atirasse neles. Ele me atendeu prontamente, correndo cerca de 40 jardas para chegar mais perto deles. Então, atirou neles.
Achei que ele tinha matado todos, porque os vi caindo no barco, mas vi 2 deles se levantarem de novo rapidamente. Ele todavia havia matado 2 e ferido um terceiro, que ficou deitado no fundo do barco, como se estivesse morto. Enquanto meu servo, sexta-feira, disparava contra eles, puxei a minha faca e cortei os cipós que prendiam a pobre vítima. Soltando as mãos e os pés do sujeito, levantei-o e perguntei em língua portuguesa quem ele era. Ele me respondeu, cristianos, em latim, mas estava tão fraco e exaurido que quase não conseguia ficar em pé nem falar. Tirei a garrafa de rum do bolso e lhe ofereci, fazendo sinais para que bebesse, o que ele fez. Depois dei-lhe um pedaço de pão que ele comeu. Então perguntei sua nacionalidade, ao que ele respondeu, espanhole. Tendo se recuperado um pouco, avisou-me por todos os sinais possíveis o quanto estava em dívida por sua libertação. Senhor, disse eu no melhor espanhol ao meu alcance. Conversamos depois. Agora vamos lutar. Se lhe restou alguma força, pegue essa pistola e a espada e vá à forra. Ele pegou as armas muito agradecido e assim que as teve nas mãos, foi como se elas lhe tivessem dado um novo vigor. Ele arremeteu com fúria sobre os assassinos e cortou 2 deles em pedaços num instante. Porque, na verdade, como tudo era uma enorme surpresa para então as pobres criaturas ficaram tão assustadas com o barulho de nossas armas que tombaram de mero espanto e medo e não tinham mais forças para tentar empreender a própria fuga do que a carne deles tinha de resistir aos nossos tiros. Esse foi o caso dos 5 que sexta-feira tirou no barco, porque se 3 deles tombaram com os ferimentos que receberam, os outros 2 tombaram de susto. Continuei com a arma na mão ainda sem disparar, disposto a manter a minha carga pronta porque havia dado a pistola e a espada ao espanhol. Então chamei sexta-feira e pedi-lhe para correr até a árvore de onde já tiramos a primeira vez, para buscar as armas descarregadas que lá estavam, o que ele fez com grande rapidez. Assim dei-lhe um mosquete e me senti para recarregar as outras armas e pedi que voltasse quando fosse preciso. Enquanto carregava essas armas, aconteceu um feroz embate entre o espanhol e um dos selvagens, que o atacou com uma grande espada de madeira, a mesma arma que deveria ter matado o europeu se eu não tivesse impedido. O espanhol, que era tão corajoso e bravo quanto se poderia imaginar, embora enfraquecido, lutava com esse índio havia um bom tempo e o havia ferido com 2 profundos cortes na cabeça. Mas o selvagem, que era robusto e corpulento, agarrou-o e jogou-o no chão, quase desmaiado, tentando arrancar minha espada da mão dele. Foi quando o espanhol, embora subjugado, sabiamente soltou a espada, puxou a pistola da cintura, atirou no corpo do selvagem e o matou no local, antes que eu, que corria para ajudá-lo, pudesse me aproximar. Estando à vontade, então, sexta-feira perseguiu os infelizes fugitivos sem outra arma na mão, a não ser o machado. E assim ele despachou aqueles 3 que, como eu disse, primeiro tinham se ferido e em seguida tombaram a todos os outros que conseguiu encontrar pela frente. O espanhol foi pegar uma arma comigo, dei-lhe uma das peças de caça com as quais ele perseguiu todos os selvagens, ferindo-os, mas como não foi capaz de correr, ambos escaparam dele na floresta, onde sexta-feira os perseguiu, matando um deles. O outro era muito ágil e, embora estivesse ferido, ainda mergulhou no mar e nadou com todas as suas forças até os 2 que estavam na canoa. Esses 3 na canoa, com um ferido, que não soubemos se morreram ou não, foram os únicos que escaparam de nossas mãos, dos 21. A conta do total é a seguinte: 3 mortos no primeiro ataque da árvore, 2 mortos no ataque seguinte, 2 mortos no barco por sexta-feira, 2 mortos por sexta-feira dos que primeiro se feriram, 1 morto por sexta-feira na floresta, 3 mortos pelo espanhol. 4 mortos depois de serem encontrados feridos aqui e ali, ou que foram mortos por sexta-feira na perseguição a eles. 4 que escaparam no barco, dos quais um ferido talvez morto. 21 ao todo. Os que estavam na canoa trabalharam duro para ficarem fora da mira da arma. Embora sexta-feira tivesse feito 2 ou 3 disparos contra eles, não achei que acertou ninguém. Sexta-feira insistiu para pegarmos uma das canoas deles para persegui-los. Eu de fato estava muito preocupado com a fuga deles, pois se levassem a menor notícia para casa e para seu povo, talvez voltassem com 200 ou 300 canoas e seríamos devorados por mera multidão. Então consenti em persegui-los pelo mar. Corri para uma canoa, entrei e mandei sexta-feira me seguir. Mas quando subi na canoa, fiquei surpreso ao encontrar outra pobre criatura ali com as mãos e os pés atados, como um espanhol, pronta para o abate. Quase morto de medo, o sujeito, não sabendo qual era o assunto, porque não tinha sido capaz de olhar para cima da lateral do barco, estava amarrado com tanta força entre o pescoço e os calcanhares que havia tanto tempo que realmente lhe restava pouca vida. Imediatamente cortei-lhe os cipós, os juncos retorcidos com que estava preso e queria ajudá-lo a se levantar, mas ele não aguentava ficar de pé nem falar. Apenas gemeu dolorosamente, acreditando ainda ao que parecia que estava apenas sendo solto para ser morto. Quando sexta-feira se aproximou, pedi que falasse com ele para dizer-lhe da sua libertação. Puxei a minha garrafa e fiz com que ele desse ao pobre coitado um gole de rum, o que, junto com a notícia da soltura, reanimou-o. Ele sentou-se no barco, mas quando sexta-feira chegou para escutá-lo falar e olhou em seu rosto, teria levado qualquer um às lágrimas pela maneira como beijou-o, abraçou-o, chorou, riu, gritou, pulou, dançou, cantou. Então chorou de novo, esfregou as mãos, bateu no próprio rosto e na cabeça, depois cantou e pulou novamente como um maluco. Demorou um bom tempo antes que eu conseguisse fazê-lo falar comigo para me dizer o que estava acontecendo. Mas assim que se controlou um pouco, ele me disse que era seu pai. Ainda não é fácil para mim expressar o quanto fiquei comovido ao presenciar como esse êxtase de afeto filial atuava nesse pobre selvagem com a visão de seu pai sendo assim libertado da morte.
e nem de fato posso descrever metade das extravagâncias de seu afeto depois disso, porque ele entrava e saía do barco inúmeras vezes. Quando entrava, sentava-se ao lado dele, abria o peito e segurava a cabeça do pai por quase meia hora junto de seu coração para reanimá-lo. Então levantava os braços e os tornozelos dele, entorpecidos e rígidos pelas amarras, para aquecê-los e esfregá-los com as mãos. Eu, entendendo a situação, dei-lhe um pouco de rum da minha garrafa para fricção, o que lhe fez um grande bem. Essa ação pôs fim à nossa busca pela canoa com os outros selvagens que estavam então quase fora da vista. Mas isso foi bom para nós porque explodiu um vento forte cerca de 2 horas depois, antes que eles percorressem um quarto de seu caminho, e que continuou a soprar com muita força a noite toda, vindo de noroeste contra eles, de modo que eu não poderia supor que o barco deles pudesse resistir, a menos que eles já tivessem alcançado sua própria costa. Mas voltando à sexta-feira, ele estava tão ocupado com o pai que não tive coragem para tirá-lo de lá por algum tempo. Mas achei que ele poderia deixá-lo um pouco, chamei-o e ele veio pulando e rindo, satisfeito ao máximo. Perguntei se havia dado algum alimento ao seu pai. Ele balançou a cabeça e disse: nenhum, eu, cachorro feio, comer tudo sozinho. Então dei-lhe um bolo de pão e uma pequena bolsa que carregava de propósito. Também dei a ele um gole de bebida para si mesmo, mas ele não quis prová-la e levou para seu pai. Eu tinha no meu bolso 2 ou 3 caixas de passas, então dei-lhe um punhado delas para que levasse ao pai. Assim que deu essas passas ao seu pai, eu o vi saindo do barco, fugindo como se estivesse enfeitiçado, pois era o sujeito mais rápido na costa, na corrida, aliás, que já vi. Repito. Ele correu em tal ritmo que ficou fora da vista, por assim dizer, em um instante. E embora eu o tivesse chamado e gritado também, foi em vão. Foi tudo em vão. Mas um quarto de hora depois, eu o vi voltando, embora não tão rápido quanto na ida. Quando chegou mais perto, achei seu ritmo mais lento porque ele trazia algo na mão. Quando ele chegou perto de mim, descobri que tinha ido até em casa em busca de um jarro ou pote de barro para levar um pouco de água fresca ao seu pai. E que, além disso, trouxe mais 2 pães ou bolos. O pão ele me deu, mas a água levou para seu pai. Porém, como eu também estava com muita sede, tomei um pouco dela. A água reviveu o pai muito mais do que todo o rum ou a bebida que eu lhe dera, porque ele estava desmaiando de sede. Depois que seu pai bebeu, chamei sexta-feira para saber se havia sobrado alguma água. Ele disse que sim, e eu pedi para que ele desse ao pobre espanhol, que estava tão carente dela quanto seu pai. Também enviei um bolo que sexta-feira trouxe para o espanhol, que estava realmente muito fraco, repousando no lugar verde sob a sombra de uma árvore, pois suas pernas e mãos estavam muito duras e muito inchadas por causa do rude cipó com que ele tinha sido amarrado. Percebi isso quando sexta-feira chegou perto dele com a água. Ele se sentou e bebeu, pegou o pão e começou a comer. Fui até ele e dei-lhe um punhado de passas. Ele olhou diretamente para mim com todos os sinais de gratidão e agradecimento que poderiam aparecer no semblante de alguém. Mas estava tão fraco, apesar de ter se desdobrado tanto na luta, que não aguentava ficar de pé. Tentou fazer isso 2 ou 3 vezes, mas realmente não conseguia, pois seus tornozelos estavam inchados e doloridos demais para isso. Então roguei para que ele ficasse quieto e mandei sexta-feira esfregar seus tornozelos, banhando-os com rum, como fizera com seu pai. Observei que a pobre criatura caridosa, a cada 2 minutos, ou talvez menos, o tempo todo que esteve ali, virava a cabeça para ver se seu pai estava no mesmo lugar e na mesma posição em que o deixou sentado. Por fim, percebendo que não ouvia, ele se levantou e, sem dizer uma palavra, voou com tanta rapidez que quase não era possível perceber seus pés tocarem no chão enquanto ele corria. Mas quando chegou, descobri que seu pai apenas se deitou para aliviar os membros. Sexta-feira voltou imediatamente para onde eu estava. Então falei com o espanhol para deixar sexta-feira ajudá-lo a se levantar, se aguentasse para levá-lo ao barco e transportá-lo até a nossa morada, onde eu cuidaria dele. Na sexta-feira, um camarada forte e vigoroso pegou o espanhol nas costas e carregou-o até o barco, colocando-o suavemente sobre a lateral ou a murada da canoa com os pés para dentro. Depois levantou-o mais um pouco e o colocou perto de seu pai. Então saiu de novo, lançou o barco e remou ao longo da costa mais rápido do que eu andava, embora o vento também estivesse soprando forte. Assim ele levou os 2 em segurança ao nosso riacho. Deixando-os no barco, ele voltou correndo para buscar a outra canoa. Ao passar por mim, falei com ele perguntando-lhe aonde ele ia. Ele me respondeu: vai buscar mais barco. Logo ele se foi, voando como o vento. Com certeza nunca homem ou cavalo correu tanto. Ele retornou com a outra canoa, chegando ao riacho, quase junto comigo, que fui por terra. Então ele me passou para a outra margem e foi ajudar os nossos novos hóspedes a saírem do barco, o que conseguiu. Mas nenhum deles era capaz de andar, de modo que o pobre sexta-feira não sabia o que fazer. Para remediar isso, passei a trabalhar meus pensamentos. Chamei sexta-feira para pedir a eles que se sentassem na borda, enquanto ele me acompanhava. Logo eu fiz uma espécie de maca para colocá-los. Sexta-feira e eu pusemos os 2 em cima e os transportamos. Mas quando chegamos ao lado de fora do muro, ou fortificação, estávamos numa situação pior do que antes, pois era impossível passá-los por cima, e eu estava decidido a não quebrá-lo. Então comecei a trabalhar novamente. Em cerca de 2 horas, sexta-feira e eu fizemos uma tenda muito bonita, coberta com lonas velhas, com galhos de árvores por cima, erguida no espaço diante da nossa cerca externa, e entre ela e o bosque da árvores jovens que eu havia plantado. Ali fizemos 2 camas com as coisas que eu tinha, a saber, de boa palha de arroz forrada com cobertores, um para deitar e o outro para cobrir, cobrir em cada cama.
A minha ilha agora estava povoada e eu me achava muito rico em súditos. Uma reflexão feliz que eu fazia frequentemente era que eu parecia um rei. Primeiro de tudo, todo o país era minha propriedade, então eu tinha o direito inquestionável de domínio da região. Em segundo lugar, o meu povo estava perfeitamente submisso. Eu era senhor e legislador absoluto. Todos deviam suas vidas a mim e estavam prontos para dar a vida por mim se houvesse ocasião para isso. Notável também é que eu tinha apenas 3 súditos e eles eram de 3 religiosos diferentes. O meu servo Sexta-feira era protestante, o pai dele era pagão e canibal e o espanhol era papista ou católico. Contudo, eu permitia a liberdade de consciência em todos os meus domínios, mas isso de propósito. Assim que consegui colocar os meus 2 prisioneiros fracos e resgatados em segurança, dando-lhes abrigo e um lugar para descansarem, comecei a pensar no preparo de alguma alimentação para eles. A primeira coisa que fiz foi pedir para Sexta-feira buscar uma cabra de 1 ano, entre um cabrito e uma cabra do meu rebanho particular, para ser morta. Depois cortei o quarto traseiro em pequenos pedaços e coloquei Sexta-feira para trabalhar no guisado e no cozimento. Garanto que ele fez um prato muito bom de carne e caldo, tendo colocado um pouco de cevada e arroz no caldo. Como a cozinha era ao ar livre, porque eu não acendia fogo no interior do meu muro, então levei tudo para dentro da nova tenda, onde colocamos a mesa ali para eles. Sentei-me e também comi o meu próprio jantar com eles, elogiando-os e encorajando-os na medida do possível. Sexta-feira foi o meu intérprete, especialmente para o pai dele, e de fato para o espanhol também, pois ele falava muito bem a língua dos selvagens. Depois que jantamos, ou melhor, depois que ceamos, pedi a Sexta-feira para pegar uma das canoas e que fosse buscar os nossos mosquetes e as outras armas de fogo que por falta de tempo havíamos deixado no local da batalha. No dia seguinte, pedi para ele enterrar os cadáveres dos selvagens abandonados ao sol e que logo federiam pela decomposição. Também ordenei que ele enterrasse os restos horrendos do festim bárbaro, algo que eu não podia imaginar fazer. Não, eu não suportaria vê-los assim. Tudo isso ele executou pontualmente e apagou os próprios vestígios dos selvagens por lá, de modo que quando voltei, eu mal podia saber onde estava, a não ser pelo canto do bosque que apontava para o local. Comecei então a ter uma pequena conversa com os meus 2 novos súditos. Primeiro coloquei Sexta-feira para perguntar ao pai o que ele pensava da fuga dos selvagens naquela canoa e se poderíamos esperar o retorno deles com um poderio muito grande para resistirmos. A primeira opinião dele era que os selvagens no barco jamais poderiam ter sobrevivido à tempestade que desabou na noite em que foram embora, pois eles deveriam necessariamente ter se afogado ou teriam ido para o sul, para aquelas outras costas, onde certamente seriam devorados ou se afogariam, caso naufragassem. Mas o que fariam se chegassem seguros em terra, ele disse que não sabia, porém sua opinião era que eles estavam tão terrivelmente assustados com o modo de serem atacados, com o barulho e o fogo, que acreditava que eles diriam às pessoas que todos foram mortos por trovões e relâmpagos e não pela mão de nenhum homem. E que os 2 que apareceram, a saber, Sexta-feira e eu, seriam 2 espíritos celestes ou fúrias que desceram para destruí-los, e não homens com armas. Isso, pelo que disse, ele sabia porque ouviu-os gritando assim na linguagem deles uns para os outros. Pois, para eles, era impossível conceber que um homem pudesse disparar fogo, falar como um trovão e matar à distância sem levantar a mão, como havia acontecido. Esse velho selvagem estava certo, porque como tomei conhecimento posteriormente, por outras mãos, os selvagens nunca mais tentaram ir para a ilha depois disso. Eles ficaram tão aterrorizados com os relatos feitos por aqueles 4 homens, pois parece que escaparam do mar, que acreditavam que quem fosse para aquela ilha enfeitiçada seria destruído com o fogo dos deuses. Mas isso eu não sabia então, e portanto fiquei sob apreensões contínuas por um bom tempo, mantendo sempre sob minha guarda a mim e todo o meu exército. Porque como agora nós éramos 4, eu teria me aventurado contra uma centena deles, justamente em campo aberto, a qualquer momento. Bom, pessoal, já cheguei aí na página 257 do livro. Tá? Eu não sei se eu dou continuidade à história. Bom, não, vou deixar aí cenas para o próximo capítulo, tá? Bom, na próxima leitura que eu fizer do livro, né, eu vou continuar aí a partir da página 257, né, do capítulo 17, chamado A Visita dos Amotinados, e vou ler até a página... deixa eu ver. Até a página... Cadê? Eu vou ler até a página 307, tá? 308, no capítulo 20, a luta entre Sexta-feira e um urso, tá? Vai ser, eu acho que o último capítulo do livro. É isso aí, tá? Na última leitura que eu fizer, vão ser aí apenas 11 páginas, mas eu acho que eu vou fechar com chave de ouro, tá? Vai ser, com certeza vai ser emocionante esse último capítulo aqui, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa leitura aí, tá? Se você não é inscrito no canal, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, comente o que vocês acharam, dê-me sugestões de livros de verdade, tá? Eu preciso aí
de outras leituras interessantes. Eu tenho certeza que vocês têm mais conhecimento disso do que eu, tá? Eu sou um cara muito engajado na leitura, assim, mas tem tantos livros interessantes aí que eu poderia descobrir, né, com a sugestão de vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tá? Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.